3, 2, 1. Olá, daqui é o Pedro Hipólito. Hoje é dia 14 de dezembro e este é o episódio número 110 do meu podcast. Connosco está o Nuno Delicado. Olá, Nuno. Bom dia. Obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite. Que é um super desportista, especialista em negociação e que já trabalhou ou visitou em trabalho mais de 50 países e morou em 9, não é? Em 3 continentes. Eu queria começar por dizer que eu tenho uma certa admiração pelo teu percurso e tenho curiosidade acerca dele. Neste podcast só vêm pessoas que eu tenho mesmo gosto em acompanhar e em perceber o que fizeram. Obrigado. Sim. E acho que tiveste a coragem e se calhar a personalidade alternativa para seguir um caminho que é teu próprio. Não quer dizer que seja bom, que seja mau, mas que é o teu caminho e que é distinto do caminho formatado que 99% das pessoas seguem, não é? E nesse sentido é inspirador. Pelo menos eu sinto-me inspirado pelo teu percurso. Portanto, só explicar que nós já nos conhecíamos, portanto, conhecemos uma experiência profissional na McKinsey no ano 2000, talvez. É verdade, eu estive lá em 2000, 2001. Exatamente. E nessa altura eu já achei interessante. Acho que foi uma das pessoas que me marcou, porque tu, ao fim e ao cabo, estavas num ambiente super formal, considerado de elite da gestão, e saíste para o mundo do desporto. É verdade. Não é? Verdade. Portanto, esta saída, não foste para o EDP, não foste para o Millennium, não fui fazer um MBA. Não foste fazer um MBA não sei aonde. E foste para o mundo do desporto, Isso eu na altura, tomei nota disso e achei, cá está um tipo que deve ser mais interessante, não te cheguei a conhecer suficientemente bem, mas ficou-me marcado isso, Explica lá essa transição. Vamos lá, como é que foi essa transição? Para já lembro-me que na McKinsey, assim, enfim, havia aquele ambiente realmente muito formal, pelo menos eu achei bastante formal. Sim, sim. E intenso também, que o projeto era tudo. A nossa vida, não era tudo, e em que a minha salvação era o desporto, era eu manter a minha atividade desportiva que eu tinha mantido em alta competição nos anos antes da McKinsey. Aliás, na véspera de entrar na McKinsey eu fiz o meu melhor resultado de sempre em termos de pontos no pentatlo moderno, que era o desporto que eu fazia. Tu és tetracampeão nacional, não é? Exatamente, fui campeão, enfim, em vários escalões, portanto é difícil, se calhar o tetra não se aplica bem, porque fui em sub-18, fui 2 vezes em júniores e 1 vez em absolutos. Portanto, fui 4 vezes campeão nacional de pentatlo moderno. A última vez foi 2 anos antes de entrar na McKinsey, um ano e pouco antes de entrar na McKinsey. E na véspera de entrar na McKinsey fiz um super resultado, que até me vieram perguntar, olha Nuno, contamos contigo então este ano para as seleções nacionais e campeonatos internacionais. E eu, não, amanhã começo uma nova vida e decidi que não me quero dedicar de forma tão séria ao desporto como me dedicava antes, porque também era um desporto tipo McKinsey, era muito intenso, não é? Levado completamente de forma profissional, praticamente. Muito, muito sério, sim. Durante os meus estudos eu treinava umas 30 horas por semana, era quase um emprego, não é? 30 horas por semana em 5 disciplinas. Isso é brutal, De treino desportivo. De treinos, sim. Portanto, mais deslocações, os banhos, etc. Portanto, imagina que aquilo era uma vida, além de estudar no técnico, que também era razoavelmente intenso, não é? Sim. Portanto, quando eu entrei na McKinsey tinha decidido que, por várias razões, não por querer dedicar-me a 100 ou 200% à McKinsey, mas porque tinha terminado uma etapa da minha vida em que eu tinha sido campeão nacional, tinha ficado no último campeonato, penso que em terceiro, e os Jogos Olímpicos faltava um ano e eu estava muito longe dos rankings internacionais que permitiriam ir aos Jogos Olímpicos e eu decidi, não quero investir ainda mais do que já tenho investido, vou mudar de vida. E essa mudança foi a McKinsey, mas onde o desporto ficou, obviamente, eu continuei a competir no pentatlo. Ficou a fama, não sei se tu ouviste essa lenda, que eu ouvi até uns anos depois de alguém que eu não conheci na McKinsey a dizer mas tu eras aquele tipo que vinha todos os dias a correr e voltava para casa a correr, para o escritório. Não, isso não é verdade. Eu nunca fui para o escritório a correr, mas muitas vezes saía às 11 da noite, à meia-noite, à hora que fosse necessário. Mas eu tenho ideia disso, ia para casa a correr. Tenho a impressão que me lembro disso, Tenho a impressão que me lembro. Quer dizer, não me lembrava, mas agora que dizes parece que está a fazer. E aquilo era a minha terapia, a minha meditação no final do dia, para não sentir que o dia tinha sido só os slides, os clientes, o projeto, não é? E queria ali respirar um pouco. E até era bom no fresco da noite, na calada da noite, as ruas vazias, eu a voltar a casa em corrida. E é um bom exemplo que é possível acumular ou ter vários interesses diversificados, não é? Que não temos que afunilar tudo completamente. Sim. Não é? Eu tinha alguns outros interesses mas que não eram fáceis de manter. Um era ser também monitor de jovens atletas no meu clube, na altura, o Clube Penta Jovem, e também estava envolvido numa associação juvenil de ciência, que na altura era presidente da direção, imagina, na McKinsey, desporto, presidente da direção de uma associação,
Enfim, devo ter deixado ali a falhar algumas coisas, mas tinha também uma equipa a trabalhar comigo na altura e isso funcionava. Mas era uma forma também de manter alguma sanidade mental Sim, era no meio daquilo. O pentatlo é uma coisa super completa. Pô, eu tive que ir ver porque não sabia de cor, mas é hipismo, esgrima, natação, tiro desportivo e corrida, não é? É verdade, exatamente. É isto tudo. Feito em sequência, numa prova. É isso, tipo, corres, paras... Não é como o triatlo, que é não para o cronómetro, não é? Num triatlo tu nadas, pedalas e corres e está sempre a contar. No pentatlo há intervalos. O modelo tem mudado ao longo dos anos e, aliás, neste preciso momento discute-se, nem sei se já saiu a notícia, de qual o novo desporto em troca pelo hipismo. Dizem que acabou o hipismo no pentatlo a partir de depois de 2024, dos Jogos Olímpicos de Paris, não haverá mais hipismo. Porquê? Várias razões, mas houve uma polémica em Tóquio de maus tratos aos animais, também um desporto elitista, caro, difícil, os atletas montam cavalos que são disponibilizados pela organização, portanto há ali também um fator aleatório de tu teres um bom cavalo ou um mau cavalo, não levas o teu próprio cavalo. Enfim, isso traz muita beleza ao desporto, por outro lado também traz custos, traz incerteza, traz questionamentos hoje em dia de bem-estar animal e o que é adequado ou não para o cavalo vai saltar ou não vai saltar, o que é que tu lhe podes fazer para o incentivar a saltar, além de seres meiguinho. Há formas mais brutas de tentar que o cavalo siga aquilo que tu queres que ele faça, não é? Enfim, várias polémicas. Não tens uma relação com o cavalo, ao fim e ao cabo, não é? Tens 20 minutos de aquecimento, pois. Não dá para manter uma relação com o cavalo. É isso que causa stress. No fundo, a minha filosofia de montar a cavalo e que ajuda também como filosofia de vida às vezes é aqueles 20 minutos eu aproveitar para perceber o máximo possível do cavalo e eu intervir o mínimo possível. Ou seja, era fazer o mínimo possível para que o cavalo fizesse aquilo que ele sabia melhor do que eu. Enfim, haverá atletas... Dar-lhe espaço para ser quem é, quase. Exatamente. E haverá quem no hipismo seja muito mais assertivo e sabe muito mais do que eu, porque eu também não seria o melhor cavaleiro do mundo e que tentará intervir mais, mas a minha filosofia era aquilo que eu intervir demais provavelmente vai estar errado, mais vale dar o benefício da dúvida ao cavalo. Enfim, e muitas vezes corria bem, normalmente eu tinha bons resultados no hipismo. Às vezes poderia acontecer um cavalo mais difícil que me atrapalhava. Uma vez que me lembro que vários atletas do grupo principal da Seleção Nacional perdemos do Campeonato Nacional para um jovem atleta porque todos falhámos no hipismo. Era um dia mau, de lama, chuva, e os cavalos também, talvez por isso, também estavam um pouco mais nervosos e eu também não me consegui safar com o meu cavalo, fiz um resultado péssimo. E houve um jovem atleta que acabou por ganhar aquele campeonato porque veio de lá de trás enfim, era menos experiente, mas teve um resultado bom no hipismo, passou a todos os candidatos ao título nesse campeonato. Portanto, era assim um elemento de incerteza que valia a pena manter alguma abertura e flexibilidade ao cavalo, confiar que ele saberia um pouco mais do que eu. Como é que tu chegaste ao pentatlo? Porque não é assim uma escolha, não é uma coisa óbvia, não é? Aquelas coincidências da vida, aqueles caminhos em que se estás aberto a alguma coisa, talvez te aconteça algo. Eu fazia natação no Belenenses, mas não de competição, fazia natação assim de escolas de natação para manter a saúde, porque o médico dizia que era bom para o meu desenvolvimento, etc. E havia uns colegas que eu conhecia mais de vista e pouco, não diria amigos na altura, que me viram uma vez a nadar e falámos um pouco, e eles andavam no pentatlo e falaram daquilo e disseram, olha, mas se quiseres experimentar. E eu na altura até andava a montar a cavalo, estava a treinar na escola da GNR na ajuda, portanto estava a aprender a montar a cavalo. E eu gostava de nadar, gostava de correr. Olha, se quiseres vem experimentar um biatlo, que é só correr e nadar. Ok. Eu, tá bem, bora lá, quando é que é isso? Sim. Olha, o próximo é em outubro, se não me engano, outubro de 93. E eu fui e achei aquilo giríssimo e vi que eles já vinham de fazer esgrima e de fazer hipismo e não sei o quê, e estavam a acabar a prova dia de pentatlo, não sei se eram em 2 dias que eles faziam a prova. E eu fiquei interessado no resto. Espera aí, eu sei montar a cavalo, sei nadar, sei correr, falta-me o tiro e a esgrima. Exatamente. Pessoal, como é que eu faço? Se eu quiser experimentar isso, como é que funciona? Exatamente. E a verdade é que já não lembro exatamente todas as condições, mas foi tudo muito generoso. Eu vi que para eu começar a treinar não tive que fazer investimentos milionários em pistolas, que eram caras, em equipamentos de esgrima, não tive que comprar um cavalo nem pagar aulas caras de equitação. Juntei-me ao Clube do Belenenses na altura à secção de pentatlo e havia facilidade grande, instalações, equipamentos emprestados, e comecei a treinar. E no mês seguinte
Portanto, em outubro de 93 fiz um biatlo, em novembro de 93, se eu bem recordo as datas, fiz o meu primeiro pentatlo, que foi uma desgraça, assim, a combinação de vários fatores, mas eu tinha começado a aprender a disparar, que não era tão complicado, a esgrima mais complicada, um resultado péssimo. Eu não era bom nadador, apesar de andar nas escolas de natação, não era assim grande nadador, safava melhor na corrida. E o hipismo, eu nunca tinha feito um percurso de obstáculos, aquilo é um percurso de hipismo, saltar 12 obstáculos, e eu até lembro de ligar ao meu irmão mais velho, que sabia montar melhor. Oh Pedro, olha, o que é que tu fazes quando vais saltar? O que é que tens que fazer? O que é que fazes ao corpo? Não é? Como é que te arranjas? Eu consegui pontuar, que às vezes era fácil ter 0 no hipismo, tive alguns pontos, mas para teres uma ideia, tenho ideia de ter feito à volta de 2.000 pontos no pentatlo, quando no tal pentatlo, na véspera da McKinsey, fiz 5.500, assim uma coisa. Portanto, aquilo foi assim, sim. Foi uma desgraça, mas foi um ótimo começo. Claro. E depois animou-me muito que não havia tanta gente a fazer aquilo a sério. No ano seguinte fui ao Campeonato do Mundo de Sub-18 de pentatlo. Isso é fascinante. Foi um ano de muito desenvolvimento, de aprender muito o tiro, talvez não tanto, é mais fácil de aprender, mas muita esgrima, de afinar o hipismo e treinar muito mais natação e corrida e conseguir classificar-me como o melhor nacional. Portanto, fui campeão nacional de Sub-18 nesse ano, logo no final dessa época, portanto em 10 meses. Já também tinhas começado há pouquíssimo tempo. Exatamente. Campeonato do Mundo, que não fiz grande resultado, fui, não sei, 40º, uma coisa assim, mas deixou-me animadíssimo. Isto é fixe. E eu estava a entrar para o técnico na altura em que fui ao Campeonato do Mundo e, no fundo... Estudaste física, não é? Estudei Engenharia Física no técnico, exatamente. Sim. E o pentatlo acompanhou-me todos os 5 anos do curso. Portanto, era aquele desafio, para mim, era mais do que um pentatlo, era um sextatlo ou ainda mais, porque eu tinha o técnico, que era exigente, o pentatlo, que eram as tais 30 ou mais horas de treino por semana, e ainda estava envolvido na tal Associação Juvenil de Ciência, que também era assim uma coisa em que desenvolvia vários projetos, um pouco empreendedorismo também. Foi onde aprendi o que era um negócio. Não foi muito no técnico, na física, foi mais nessa associação. Mas isso é quase uma candidatura a James Bond, não é? O pentatlo completamente, tiros, grima, é verdade. Andar a cavalo, não é? Dizem que a ideia vem de uma lenda do mensageiro nas guerras napoleónicas, que ia a fugir do inimigo a cavalo, teve que atravessar um rio a nado, deu uns tiros, perdeu a pistola, teve que usar a espingarda, a espada, e depois pôs-se a correr para fazer o trecho final. É assim uma história, enfim... Para recrutar agentes secretos. exatamente. Também muito militar, muita tradição de militares que praticam ou praticavam o pentatlo. Sim. Tem todo esse cheiro. Exatamente. Mas quando tu saíste lá da McKinsey, foste dedicar completamente ao desporto, é isso? Durante 1 ano e meio, 2 anos, fui dedicar-me ao desporto. O que é que eu fiz? Na altura, imediatamente, entrei num mestrado em gestão desportiva, que eu diria que, por um lado, eu queria fazer esse mestrado, por outro, também foi uma ótima explicação para os meus pais, por exemplo. Então, mas tu vais sair da McKinsey? Pois, não era fácil estudar. O meu pai ia perguntar-me, então, mas é um emprego bom, uma empresa boa, pagam-te bem? E ele perguntava, então, mas como é que vais pagar as tuas contas agora? Oh pai, eu vivo aqui em casa. Eu com uns trocos, sabes bem. Enfim, um pouco injusto se calhar, não é? Estava a contar com ele. E pronto, e fui fazer um mestrado em gestão de desporto, juntei... Porquê? O que é que tu procuravas? Assim, eu vivi tanto o desporto, aqueles anos que fiz desporto muito a sério, os anos do técnico, e acho que ganhei tanto com o desporto, em termos de disciplina, de autoconfiança, até de ser mais extrovertido. Eu sou bastante introvertido, gosto de estar na minha vida, sozinho, tranquilo, é assim o meu cenário ideal é estar tranquilo. E acho que o desporto trouxe mais o socializar, o estar com outras pessoas, o trabalho em equipa, apesar de ser um desporto individual. Os meus amigos e adversários nacionais eram os meus colegas e companheiros de luta, de batalha, não é? Do dia-a-dia, de andar naquela vida louca de estudos e treino e dormir pouco, porque temos um monte de coisas para fazer. E acho que tudo isso me ajudou a ter uma vida melhor e a sentir-me mais, talvez, empoderado para escolher a minha vida e os meus caminhos. E achei que poderia haver algum contributo que eu pudesse dar através do desporto. Eu não sei exatamente quando é que isso nasceu, não sei se foi logo na McKinsey, porque agora estou também a olhar para trás, foi a saída da McKinsey há 20 anos. Há 20 anos, foi há 20 anos, exatamente. Nós não nos víamos há 20 anos. Isso, exatamente. Fora aí as redes sociais, há 20 anos que não nos víamos. Pronto. E portanto também é difícil ver exatamente naquele momento o que me passava pela cabeça. Mas fui contribuir na Federação de Pentatlo. Na altura, eu já não me lembro se foi, acho que foi ainda durante a McKinsey, entrei na direção da Federação de Pentatlo. Portanto, também era um diretor da Federação, dedicado a vários assuntos desportivos, de alta competição, desenvolvimento do desporto. Estive a desenvolver um projeto que era o PentaKid, que eram escolas de pentatlo em franchising, também um modelo de negócio que
enfim, não vingou, diria eu. Enfim, houve algumas experiências, uns pilotos, e não me sinto particularmente orgulhoso de ter contribuído imenso para aquilo, mas foi mais uma experiência também de empreendedorismo que ajudou a perceber negócios com o desporto. E depois, quando eu acabei o mestrado, portanto, esse ano do mestrado andei a contribuir na Federação e numa startup de um amigo meu de marketing desportivo, que se chamava Face Sport na altura, e nesse projeto Pentakid. Quando acabei o mestrado, estava naquela fase de, bom, what's next? Acho que aqui estes projetos em que eu estou envolvido não são aquilo a que eu me quero dedicar nos próximos tempos. E quando eu estava neste processo a pensar, recebo uma chamada, literalmente uma chamada do Comitê Olímpico de Portugal, de um meu colega de mestrado, que era secretário-geral do Comitê Olímpico de Portugal, a dizer, olha Nuno, ligou-me o Michel Filiot, que é um senhor do Comitê Olímpico Internacional, a dizer que estava interessado em enviar-te para Timor-Leste para seres uma espécie de um comando olímpico e aterrares lá de paraquedas para ajudar a desenvolver o desporto em Timor-Leste. E eu fiquei, uau, isto é espetacular, tipo, é combinar Timor-Leste, que não sei se para ti, mas para mim eu cresci com a questão de Timor-Leste, causa timorense. Claro. Mas nunca tinhas ido lá nesse momento? Nunca tinha ido, estávamos em final de 2002, portanto Timor ainda tinha acabado de ser independente, oficialmente reconhecido internacionalmente em maio de 2002 como independente, e isto foi ali em outubro, novembro de 2002 recebo esta chamada. E eu pensei, eu até dediquei a minha tese final de curso ao povo de Timor-Leste, foi em 99, quando então já estavas emocionalmente envolvido completamente. Estava envolvidíssimo. Portanto, quando eu recebi esta chamada, pensei, eu até pagava para fazer isso. O quê? Ainda vão pagar para fazer isso? Vamos lá. Sim. Portanto, depois foi detalhes, a questão contratual. Acabei por ir em março de 2003 para Timor-Leste, para uma aventura de apenas 3 meses, que na altura foram 3 meses brutais, assim, que eu estava com uma energia incrível, o dia-a-dia assim em fluxo, tudo faz sentido, estou a fazer coisas que eu gosto, que eu quero, que tudo acho que é uma missão, encaixadíssimo. A interação com as pessoas, dediquei tempo a escrever um manual de gestão desportiva com base naquilo que eu tinha aprendido na prática, na federação, no mestrado, e combinei aquilo tudo num manual que, enfim, que está open source, oferecido ao mundo, porque no fundo o Comitê Olímpico Internacional pagou o meu tempo também lá para estar focado naquilo. Fiquei muito orgulhoso desses 3 meses, talvez muito naive na altura, um pouco ingênuo, mas orgulhoso porquê? Porque a minha missão era conseguir que o Comitê Olímpico de Timor-Leste fosse oficialmente reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional e pudesse então Timor-Leste participar oficialmente nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, que era um ano a seguir. Para isso era preciso ter pelo menos 5 federações de desportos diferentes reconhecidas pelas respectivas federações internacionais. Por exemplo, o futebol pela FIFA, o atletismo pela, na altura era a IAAF, o basquetebol pela FIBA, etc. E ter uma Assembleia Geral do Comitê Olímpico, estatutos aprovados e depois uma aprovação lá no Congresso do Comitê Olímpico Internacional de que estava tudo conforme os requisitos e, portanto, Timor-Leste era oficialmente membro da família olímpica. Em 3 meses, que agora eu olho para trás e como é que é possível em 3 meses fazer alguma coisa? Montar a organização. Ficaram 6 federações reconhecidas oficialmente, houve o Congresso do Comitê Olímpico, com os estatutos aprovados e dirigentes eleitos, foi tudo enviado para o Comitê Olímpico Internacional e eu saí de lá, não estava ainda aprovado, porque faltavam 2 ou 3 semanas para o Congresso do Comitê Olímpico Internacional, mas eu saí de lá já com a papelada feita, não é? E na altura eu saí assim emocionado, aliás eu lembro de ter assim à entrada e à saída, como é que se diz em português, pele de galinha, não é? De descargas elétricas de emoção, sei o que é. Por ter feito algo, por ter chegado lá que era um sonho meu e por ter feito algo incrível naqueles 3 meses e achado, ok, agora ficam aqui as bases para o desporto em Timor-Leste crescer assim à vontade. Tipo, estão aqui as federações montadas, os dirigentes eleitos e o meu manual, dei várias formações e eu achei que isto agora vai bombar. Levaste aquilo como se fosse um projeto de consultoria, basicamente. Sim, bastante. Com muito mais sentido de missão, talvez, do que noutros projetos. Eu sempre gostei nas consultorias que fiz ao longo da vida, gostava muito de contribuir para o cliente e aquelas pessoas com quem trabalhava, nem sempre me identificava com o negócio. Com o propósito. Mas o propósito final deste negócio, tanto me faz se vende isto ou se vende aquilo, se é esta empresa ou se é outra. É importante para o mundo que as coisas funcionem, mas não tem que ser este cliente, mas aquelas pessoas específicas sempre me motivaram. Neste caso, não eram só os clientes, como também a missão em si, que eu sentia que fazia imenso sentido.
Durante 3 anos eu acreditei que tinha feito um super trabalho, que eu era o super-homem, que em 3 meses tinha ali montado várias federações, um comitê olímpico, aquilo era espetacular. Até que estava eu numa outra consultoria, e podemos falar mais disso depois, mas fui trabalhar na Bain & Company depois do meu MBA, e recebo um e-mail que dizia Holidays in Timor-Leste? Interrogação. E eu, Holidays em Timor-Leste. Abro o e-mail, era de uma colega com quem tinha trabalhado no projeto Timor-Leste 2003, uma senhora do Comitê Olímpico Internacional, a perguntar se eu estaria disponível para fazer uma visita a Timor-Leste. Eles precisavam de uma visita de follow-up daquela missão de 3 anos antes, porque tinham ouvido coisas menos positivas, de possíveis corrupções, funcionamentos menos corretos, etc. E queriam que alguém fosse lá ver o que se passava. Auditar, tipo. Quase uma auditoria. Sim. E como eu era a pessoa que tinha feito a missão anterior, acharam, olha, se calhar mandamos o Nuno. E eu, aquelas coincidências da vida, estava precisamente a acabar um projeto de consultoria daqueles dos mais intensos que já tive, do pior em termos de qualidade de vida. Estava até numa de, se isto continuar assim eu vou-me embora, não, isto não é vida. E era um projeto que tinha feito no Dubai, e no Dubai, como sabes, eles têm fins de semana noutros dias, não é? O dia de descanso não é sábado e domingo, e então acontecia que naquele projeto, porque o fim de semana não era sábado e domingo, e porque o sócio do meu projeto vinha trabalhar connosco nos dias da semana que eram fim de semana no Dubai, nós nunca tínhamos descanso. E eu tinha informado o meu manager, na altura tinha um chefe de projeto, nem lhe pedi autorização, eu mandei-lhe um e-mail a dizer, olha, estou aqui a contabilizar os dias trabalhados a mais, e no final do projeto vou tirar umas férias grátis. Não é? Vou descansar todos os dias que trabalhei a mais. Sim. Isto é tipo... Fiquei com fama de sindicalista por este tipo de comportamento, está a ver? Na bem, a dizer isso, não? Sim. Como é que isto não teve grande aceitação? Ele O que é que se passa no aqui? dia em que... Portanto, eu tinha um informado, estava a fazer isso, e no dia em que acabou o projeto mandei-lhe um e-mail, olha, está aqui o meu relatório, dias trabalhados, dias a mais que trabalhei, e, portanto vou chegar a São Paulo. Eu na altura estava num projeto no Dubai, mas o escritório era em São Paulo. Eu vou voltar a São Paulo só no dia tal. E quando eu já tinha acabado de informar disto, quando recebo o tal e-mail do Comitê Olímpico Internacional, eu estava a pensar em tirar umas férias no Médio Oriente, claro. Vamos conhecer aqui, isto é pré-Covid, viajava claro, facilmente, claro. E pensei, ir a Timor-Leste. Então acabei por dizer, olha, imagina, recebi num sábado este e-mail, ou numa sexta-feira, e eu respondi imediatamente, estou disponível. Raramente estou, há aqui uma abertura e é já, é tipo, tenho que ir daqui a 5 dias e posso estar lá uma semana e pouco mais, mas temos que decidir já. Eu achei, não vai acontecer. O Comitê Olímpico é um pouco como Nações Unidas, é lento, pesado, burocrático, as coisas são lentas. E eles responderam, olha, Nuno, então vais, contrato, etc. Vamos tratar disso nos próximos dias, mas olha, vamos já marcar as tuas viagens, diz-nos onde é que estás, de onde é que vais sair, para onde é que tens que voltar. E aquilo aconteceu na quarta-feira seguinte, ou assim, acabou o projeto. Quinta-feira eu estava a voar para Timor-Leste e lá fui eu fazer a missão de follow-up. E eu aterro lá, emocionado de novo, 3 anos depois. Vou ver o meu filho. Exatamente. Como é que isto cresceu? Que sonho, espetáculo, poder voltar e não preciso de novo, pagam-me para voltar. E na altura até estava lá o meu irmão, foi também bom para visitar o meu irmão que estava lá a trabalhar na altura. Eu chego, no próprio dia encontrei lá um monte de gente já, que até o Comitê Olímpico pensou, o Nuno realmente chega e já nos manda um relatório no próprio dia das pessoas que encontrou, o que se passa, etc. E foi uma desilusão. Eu fiquei tudo assim, abandonado, é isso? Estava tudo exatamente na mesma, não diria abandonado, mas era as mesmas pessoas a reclamarem que nós até queríamos fazer coisas, mas não temos dinheiro, recursos, não temos recursos, precisamos de apoio, mandem-nos apoio, por favor. Uma visão muito assistencialista do lado de quem recebe. E muito pouco empoderada de vamos fazer. E os timorenses, eu aprendi depois, demorou-me depois uns anos, são das pessoas mais desenrascadas, resourceful, encontram soluções para tudo, basta querer. O problema é quando estás no modo eu quero receber, né? Claro. Então ficas à espera que venha o Nuno e que o Nuno diga a alguém lá fora que eles precisam de ajuda. Então foi uma desilusão e eu pensei, realmente passei 3 anos iludido, que tinha feito um excelente trabalho e afinal aqui não aconteceu nada. Não havia campeonatos a acontecer, não havia treinos regulares de quase nada. Os dirigentes eram os mesmos, também seria natural em 3 anos, mas também muitos já não tinham feito eleições que já deveriam ter feito, de acordo com os estatutos. Portanto, aquilo não estava a correr tão bem. A tal corrupção, na altura, o meu relatório não foi muito negativo, não encontrei assim evidência de coisas manhosas, simplesmente não vi nada a acontecer. Na verdade, isso é que era o meu relatório, foi principalmente, olha, está tudo na mesma, não recomendo enviar dinheiro porque eles estão a pedir dinheiro, mas na verdade não querem dinheiro, se querem dinheiro é para pôr no bolso talvez e não para desenvolver o desporto, porque se quisessem desenvolver o desporto
já estariam a fazer isso. Exatamente. E não vejo muita evidência disso. Então eu estive lá uma semana, 10 dias, já não recordo. Foi assim o meu choque de realidade. Exatamente. Que me fez aprender que o desenvolvimento não acontece ali naqueles 3 meses, não é? E eu aos 27 anos, quando fui a primeira vez, estava iludido que sim, que em 3 meses conseguia fazer imensas coisas e o Nuno é espetacular, super-homem, e consegue impor ou talvez injetar ali uma energia e uma forma das coisas acontecerem que vai levar os projetos desportivos para a frente. Enfim, foi assim um choque de realidade. Mas ao fim e ao cabo o que tu fizeste foi, tu criaste um veículo, mas esse veículo não tinha um motorista, não tinha um condutor. Sim. É um bocado isto, não é? No Comitê Olímpico Internacional eles usavam o nome Empty Shells, que é uma concha vazia. Olha, tens ali a estrutura, mas lá dentro é isso. Não há nada. Não. Isso no empreendedorismo acontece muito. Vamos criar aqui uma nova unidade que tem este objetivo. Não é? Está tudo desenhado, está tudo pensado, quais são os targets que tem que atingir, mas se não tiver um líder, não é? Agora, como é que isso se resolve? Tens, hoje, em retrospectiva, passados estes anos, tens ideias de como farias diferente? Ou é a realidade é assim e nós é que temos que ter a maturidade de perceber que é assim? Temos que ver aqui os vários interesses, não é, em jogo. Não é? E do ponto de vista do Comitê Olímpico Internacional, eu entendo que seria difícil vender-lhes outra forma de fazer as coisas. Ou seja, no fundo, do meu ponto de vista de quem está no terreno, o que eu percebi, depois acabei por criar uma organização para trabalhar nisso, é preciso uma visão muito longo prazo. Não é, projeto de 1 mês aqui, 2 meses ali, 3 meses ali. Temos que acompanhar ao longo do tempo. O Comitê Olímpico Internacional tem aquela pressão de queremos ser universalistas, queremos que todos os países estejam nos Jogos Olímpicos. Timor-Leste é o país mais jovem do mundo na altura, não é? Quando eu cheguei lá tinha menos de 1 ano de ser reconhecido internacionalmente como independente. Nós queremos que Timor-Leste tem que estar em Atenas. Portanto, eles também, eu acredito que as várias federações internacionais, Comitê Olímpico, também se calhar olharam para os materiais, good enough, não é perfeito, mas queremos que Timor-Leste esteja lá, então, sim, vamos aprovar, vamos reconhecê-los como federação, como Comitê Olímpico, etc. Portanto, esses interesses mais imediatistas e que também são racionais, quer dizer, é o marketing, não é? Tens todos os países do mundo representados nos Jogos Olímpicos, espetacular, levam a esses resultados um pouco mais de curto prazo. Essa pressão de curto prazo. Eu depois, ao longo dos anos, tenho tentado com o Comitê Olímpico Internacional motivá-los para intervenções de mais longo prazo. E eles até apoiaram o meu projeto da Sport Impact. Comecei em 2013, portanto 10 anos depois, quando mudei para Timor-Leste, comecei esse projeto com essa intenção de longo prazo. E diria que tenho que agradecer ao Comitê Olímpico Internacional que deram um benefício da dúvida, foram quase os nossos angel investors, deram seed funding para começar o projeto. Sem aquele dinheiro teríamos começado com muito pouco, ou com auto-investimento, voluntariado, etc. Mas o dinheiro que eles nos deram no primeiro ano permitiu-nos começar de outra forma, que criou uma boa base para existirmos até hoje e continuarmos o nosso trabalho. E o que é que faz a Sport Impact? A Sport Impact, que entretanto há 1 ano decidimos meio que aboli-la. Ainda existe, mas é um pouco complicado. Reformou-se. Mas é assim, há 1 ano decidimos tornar-nos um movimento mais do que uma organização, um movimento. E é uma coisa um pouco mais orgânica e abstrata, talvez, e até complicado, talvez, até de eu explicar, porque se calhar estás-me a perguntar e eu vou agora tentar articular-me bem. Mas nós incorporamos a Sport Impact em Timor-Leste como uma empresa social. E isso quer dizer o quê? No fundo, como um negócio social na definição do Muhammad Yunus. Não sei se já ouviste a definição dele, mas em resumo tem vários pontos, mas o principal em termos de business é que os dividendos da empresa não podem ser pagos para além do investimento inicial dos investidores. Ou seja, se tu pões lá $1.000, recebes 1.000, não há retorno nenhum. Exatamente. Porquê? Para que o retorno seja reinvestido na missão. Então é um negócio que tem uma missão social, ambiental, o que seja, para além de... Não tem uma missão de capital, e esse retorno é reinvestido para o crescimento. Isso era a vossa ideia de partida? Sim. E foi... É assim, não tínhamos a certeza que fosse a melhor forma de criar aquele negócio, até porque depois inibe investidores. Tu pensas, claro, torna mais difícil eu ponho dinheiro, mais mas só recebo de volta. Então, para que é que eu vou pôr dinheiro aí? Tens de ter uma visão, tenho uma missão e eu acredito no impacto, quero investir no impacto sem retorno. Pois, de certa forma também garantes que só se envolvem pessoas completamente alinhadas com a missão. Certo, correto. Pronto, e houve aí alguns soluços, uns hiccups no início, por exemplo, ter um sócio, um colega que é, infelizmente, um ex-amigo, aquelas coisas que acontecem que estávamos muito bem como amigos, mas trabalhar juntos depois criou complicações, e Timor-Leste gerou bastante stress, era alguém que não conhecia o país e eu acho que se estressou bastante. Houve aí depois uma cisão desse arranque. O ser uma empresa
não me permitam também facilmente receber donativos, não é? Porque, espera aí, mas é um negócio que tem um dono ou tem donos, porque é que eu vou dar um donativo a esse negócio? Não é? Então tem talvez esse desafio. Tem a possibilidade de ter as investidores, mas é o tal desafio também, mas qual é o retorno? É um retorno de impacto. Portanto, não sei se a forma jurídica, a forma de incorporar foi a melhor, e ainda hoje é uma interrogação e que também não elaborei demasiado sobre isso, porque tenho estado muito focado com os meus colegas qual é o nosso impacto, o que é que estamos a fazer na prática. E o que percebemos há um ano é que ter uma empresa em Timor-Leste que serve outros mercados. Entretanto, nós tivemos um projeto inicial internacional em Cabo Verde em 2016, em Moçambique em 2018 e em 2021 na Guiné-Bissau e na Zâmbia. Podes notar aqui uma onda CPLP. A Zâmbia é o primeiro país que não é da lusofonia, não é? E, enfim, a CPLP por contactos, no fundo é porque um projeto puxa o outro, sim. E não necessariamente por foco estratégico, até porque podes ver, se vires no mapa, a geografia é um pouco dispersa, não é? Não é o ideal em termos de poder visitar. Então é um projeto um pouco remoto. Mas concluímos que, se calhar faz mais sentido, ninguém quer trabalhar na burocracia de ter uma organização a funcionar. Se calhar faz mais sentido nós, que não somos muito a equipa core, somos 5 pessoas assim bem dedicadas, que depois há muitos voluntários em cada país que estão envolvidos no projeto. Mas estas 5 pessoas somos uns microempreendedores, quase uns freelancers que se juntam em rede, não é? O tal movimento, e que promovem este movimento de desporto nos vários países. O que é o movimento? Agora já me perguntaste isso há um bocado, mas o que é que nós fazemos? A nossa missão é o desenvolvimento humano através do desporto. E nós definimos desenvolvimento humano como as pessoas, todos nós, sentirmos donos da nossa vida, empoderados é assim a frase que se usa muito por aí, empowerment, mas donos da nossa vida, o suficiente para termos as rédeas, numa metáfora do pentatlo, as rédeas da nossa vida e decidirmos viver da forma que queremos. Não só ter a liberdade de fazer isso, como as oportunidades de fazer isso, que é uma coisa mais externa, mas muito o mindset, a mentalidade, o acreditar que podemos ser nós a definir as nossas vidas. As nossas vidas que depois, por acrescento das nossas famílias, comunidades, país, então é um foco na liberdade, é isso? Sim. Isso para mim é sempre o valor mais elevado, é a liberdade. É o meu sensor sobre se uma coisa é boa, é um bocadinho alinhada, aumenta a liberdade ou restringe a liberdade. O que é que fazemos para fazer isso? Nós formamos facilitadores. Eu não sei se conheces bem o conceito de facilitação. Facilitação no sentido de alguém que gera um processo que ajuda outros a chegarem a algum lugar, não é? Às vezes um facilitador numa reunião é alguém que faz as perguntas certas, que dá a agenda e que faz aquilo cumprir e no final, próximos passos, o que é que vamos fazer a seguir? E ele nunca dá conteúdo, no fundo, o conteúdo vem dos participantes. Nós formamos facilitadores que organizam workshops sobre como é que organizas um evento desportivo sem dinheiro. Sem dinheiro, sem recursos materiais, sem apoios do Estado, de um patrocinador. Até podes ir à procura, nada impede de ir à procura. Mas não há desculpas, queres mesmo fazer alguma coisa? Então faz. Estão aqui as nossas ideias de como é que poderás pensar nisso, ou até tu vais gerar as tuas próprias ideias de como é que poderás fazer aquilo que queres sem ter o dinheiro, o estádio, a bola, o que seja. E desporto é uma desculpa. Não é? Tu podes tirar o desporto, não é? Nós chamámos originalmente Sport Impact e a empresa ainda existe para o projeto em Timor, ainda funciona. Podes pôr Arts Impact ou Business Impact ou outra coisa qualquer de Impact. No fundo é o quê? Através dessa outra coisa, no nosso caso é o desporto, podes ajudar pessoas a acreditarem que são donas da sua vida e a realmente gerirem a sua vida como sendo as donas da sua vida. Estes facilitadores organizam os tais workshops, os participantes desses workshops organizam eventos esportivos para crianças e as crianças são um efeito secundário positivo, que é, elas têm a oportunidade de participar em atividades esportivas que de outra forma não teriam. Pois. Que são eventos não competitivos, de experimentar desportos, de diversão, de lazer do que de competição. Não é desporto muito sério com muitas regras, é mais desporto de experimentar e muito baseado em equipamento fabricado pelos próprios participantes no workshop. Ou seja, tu queres jogar ténis? Tens raquetes? Não. E aqui não há nenhuma loja de vender raquetes, ou se há, eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho dinheiro nunca, não é? Mas é preciso de uma coisa para bater numa bola. Pronto, então o que é que podes arranjar? Olha, um pau com um cartão e colas aquilo e a bola, um bocado de papel amassado com uma fita cola. É melhor que nada, é um bocado melhor que nada. E joga-se bem. Eu até já houve equipamentos esportivos que eu achei, este equipamento parece-me que funciona melhor
melhor do que aquele que comprámos na Decathlon e que partiu-se ou não está adequado às condições locais. E daí saem milhares de jovens, nos nossos workshops já participaram, não sei, talvez em total nestes vários países uns 3 mil jovens, não é assim uma escala sim, mas é que muda o mundo, mas já é bastante, que fizeram atividades para uns 60 mil miúdos e portanto a ideia é continuar a crescer isso. 3 mil facilitadores, é isso? Facilitadores, organizadores de atividades. Facilitadores mesmo que organizam workshops são talvez uns 200, acho eu. Depois tem o nível seguinte, são os que organizam esses workshops de como organizam eventos esportivos, e depois tens os miúdos que participam nos eventos. Portanto, no fundo a ideia é uma pirâmide positiva, não no sentido de Ponzi scheme. Claro. É uma pirâmide positiva de espalhar desenvolvimento, em que há uma cabeça ou umas cabeças que são os facilitadores, que nós chamamos os Master Facilitators, que formam os outros facilitadores, que formam organizadores, que dão oportunidades a crianças. E a ideia é que cada um que aprenda alguma coisa vai formar o seguinte, não porque ganha dinheiro com isso, há quem consiga fazer dinheiro com isto e que, enfim, em ambientes em que $100 por mês é bom. Em Timor, por exemplo, alguém que ganhe 100, 115 é o considerado ordenado mínimo. Acho que legalmente não existe um ordenado mínimo, mas é o que as pessoas consideram ordenado mínimo. E é possível... Euros ou dólares? Dólares. Portanto 100 euros por mês. Sim. Há quem consiga viver disto, mas muitos o que fazem é, eu faço isto porque eu me estou a desenvolver. Ou seja, a motivação deles e a compensação é interior. E é também egoísta no sentido mais do que eu chamo de egoísmo generalizado. Eu faço isto porque me sinto bem e porque estou a desenvolver-me e vou ter oportunidades graças a estar envolvido nisto. E temos pessoas que do nada estavam em casa a cuidar dos irmãos aos 20 anos, sem estar a estudar e a viver dos poucos rendimentos do pai que estava num outro município de Timor-Leste a trabalhar. Vieram para o nosso projeto como voluntários, recrutámos como empregados do projeto porque precisávamos de funções mais fixas, que alguém seria pago para fazer isso. Tornaram-se facilitadores, master facilitators, foram empregados por uma ONG em Timor-Leste que lhes paga salários que são 3 vezes o tal salário mínimo. E hoje têm uma condição socioeconómica totalmente diferente do que tinham. Vidas que mudaram por causa disso. Eu adoraria que fossem os tais milhares de jovens que mudaram desta forma. Conheço alguns casos, não é fácil avaliar o impacto e saber fazer o tracking de todos, onde é que eles andam, o que é que têm feito, mas o ver estas vidas mudadas alimenta este espírito de missão, isto faz sentido, vamos continuar a investir, e é isso que me alimenta a mim e aos meus colegas que andamos aí a injetar energia neste movimento. Mas tem um modelo de negócio associado ou não? Ou é caridade? Eu diria que é um misto. Temos andado há alguns anos à procura de um modelo de negócio. E inicialmente, talvez porque enfim, aquela coisa, quando tens um martelo é tudo um prego, não é? E eu como consultor vinha de carreira de consultoria e pensei, podemos vender isto assim como prestação de serviços, não é? E originalmente, quando o Comitê Olímpico Internacional apoiou o primeiro ano, era uma prestação de serviços. No fundo, nós estávamos a vender-lhes um projeto em Timor-Leste que nós estávamos a entregar formações com os líderes desportivos locais. E ao longo dos anos temos explorado esse caminho da prestação de serviços. E é isso que temos feito. Nós, quando vamos, por exemplo, à Zâmbia, onde estivemos em setembro, eu não fui lá, mas foram 2 colegas meus, fomos pagos pelo Comitê Olímpico da Zâmbia para fazer o que nós chamamos um launch project, um projeto de lançamento, que consiste em estar lá um par de semanas, não muito, os meus colegas estiveram lá 3 a 4 semanas, em que 2 semanas é uma formação de formadores. Damos o tal workshop de como organizar eventos sem precisar de recursos e uma formação de formadores para eles próprios darem os seus workshops a seguir, não é? Para começar aquela multiplicação, aquela pirâmide. Isso é pago. Neste regime de movimento em que nós estamos desde o ano passado, no fundo, quem foi pago foram os meus colegas que foram lá, portanto, no fundo, recebem os seus facilitation fees, honorários de consultoria, não sei, o que quisermos chamar, já não recordo qual é o nome oficial que nós usamos, mas aí há um modelo de negócio que permite que estes meus colegas, por exemplo, passem o ano a viver deste tipo de projetos. Não é que toda a atividade do projeto é paga, mas porque há de vez em quando projetos que rendem por estarmos a prestar serviços, então justifica estar dedicado ao projeto. E também são pessoas que gostam de um lifestyle um pouco como o meu, que é ter vários projetos. Eu faço aqui um pouco, faço ali outra coisa, faço ali outra. Pessoalmente, no início eu tive algum rendimento no primeiro ano do projeto porque havia o meu outro sócio que tinha e eu achei, se tu tens, também eu também devia ter, vamos ser justos. Sim. Mas a partir do fim do primeiro ano não tive rendimento nenhum. Já gastei dinheiro com o projeto. Bom, eu subsidiei por escolha minha o projeto em Moçambique durante um período, porque
enfim, não estávamos a ver ali uma solução de prestação de serviço e eu achei, vamos dar uma chance a Moçambique e eu vou ser o sponsor, não é? De Moçambique, mas depois, isso foi um período de 8 ou 9 meses que fiz isso. De resto, não pus dinheiro, mas pus muito tempo. Se tu fosses contabilizar o custo da oportunidade do meu tempo, pode ser gigante. Pode ser gigante, porque podia estar perfeitamente a fazer consultoria sócio não sei do quê, ou a montar outro negócio qualquer. Mas não é uma pergunta que eu faço e não é uma conta que eu faço. Às vezes faço a conta só para ver, faz sentido eu fazer isto ou eu devia pagar alguém para estar a fazer isto? Não é? Porque às vezes é muito mais fácil eu estar a vender os meus serviços. Mas assim, vou ganhar muito dinheiro e vou pagar alguém para fazer isto. E às vezes faço isso. Por exemplo, esse caso de Moçambique foi um pouco essa lógica. Eu pensei, mas este dinheiro que eu estou aqui a pôr em Moçambique, enfim, faz mais sentido eu estar a vender dias de consultoria que em poucos dias pago o mês de Moçambique, ou até em menos, se calhar às vezes até nem um dia pago um mês de Moçambique, do que estar eu preocupado, mas se calhar eu é que devia estar a intervir, não faz sentido. Claro, não é? Então muitas vezes faço essa conta na minha contabilidade pessoal de onde é que invisto, se é mais fácil ganhar ali, para que estar à caça de um projeto ou de uma grant. Às vezes há alguém que tem aqueles regime de grants que connosco se aplica às vezes não, depende um pouco de quem é o financiador, mas que dão trabalho, propostas, em que tu estás no peditório, tu vais lá, ajudem-me. E os tipos, numa posição quase de arrogância a avaliar se faz sentido. E eu prefiro, não, comprem os nossos serviços, gostam ou não? Olha, isto é o que nós estamos a oferecer. Vocês querem? Se quiserem, é aqui o preço, está aqui. E é muito mais digno até vender serviços do que estar, ajudem. Enfim, portanto eu prefiro, o modelo de negócio é vender serviços. Não te posso dizer que seja milionário ou que faça isto crescer brutalmente. Claro. Então, vamos crescendo paulatinamente. Diria que também que associado ao modelo de impacto, que é, nós não queremos trabalhar com pessoas que na verdade não querem trabalhar connosco, obviamente. 100%, concordo tanto com isso. E neste regime de projetos que são com intuito social, muitas vezes tu vais e impões o teu projeto à população. Tipo, vamos todos fazer aqui eventos esportivos. Mas não queremos. Nós queremos fazer música. Sei lá, uma malta que quer fazer mais música. Para que é que vamos fazer desporto, não é? E nós, para te dar uma ideia, nós demoramos bastante tempo. Eu até fiz as contas com a Zâmbia. A Zâmbia foi lançada agora em setembro, mas nós estamos em contacto com a pessoa-chave, o coordenador nacional, que é como nós chamamos a pessoa que é a cabeça na Zâmbia, há 3 anos. Demorámos 3 anos em namoro, não é? Então, mas como é que vamos fazer? O que é preciso fazer? Preparação também online e o Covid ajudou a acelerar, a catalisar isso, que foi dar mais formação online. Não acredito muito no impacto positivo, é difícil fazer formação online. É muito difícil online, eu também acho que sim. Mas dá para adiantar algumas coisas. Dá para passar informações, mas não dá para criar uma relação... Muito complicado. Exatamente. Muito complicado. Mas demorámos 3 anos a lançar na Zâmbia, na Guiné-Bissau talvez uns 5 anos, São Tomé, que vamos agora em janeiro, fevereiro, já há 5 anos, se não me engano, temos um projeto aprovado para estar lá, e por várias razões não arrancou. Nós somos muito pacientes, a filosofia é um pouco, não queremos acelerar as coisas, porque depois o que acontece é que tens pessoas que na verdade não querem fazer e portanto não vai haver continuidade. Nós queremos, e não há garantias, e não temos ainda a solução, vamos sempre aprendendo, iterando e vendo o que é que funciona melhor, mas queremos que as pessoas que estão lá queiram mesmo fazer o que estamos a propor, ou o que eles estão a propor e que nós estamos a ajudar, para que as coisas depois tenham uma chance de continuar. E às vezes dá resultado, às vezes não. É um pouco experimentar, ver o que funciona, o que não funciona, ajustar, e às vezes um contexto diferente, aquilo que não funcionou antes, funciona agora. Enfim, é um pouco por aí. Mas é sobretudo provocação, é isso? Quer dizer, Sim. A grande remuneração é estares envolvido na missão. Sem dúvida, sem dúvida. Para mim, remuneração é, por exemplo, ontem receber uma série de fotos de uma atividade que tivemos no fim de semana em Baucau, na segunda cidade de Timor-Leste, e ver crianças felizes, os jovens em atividade, e ver que os facilitadores que foram formados estavam ali empenhados. Eu fico a pensar, isto faz sentido, isto é a validação de que... a minha vida está a ter algum impacto. Exatamente, exatamente. Tu és religioso ou não? Eu diria religioso não, espiritual sim. Eu tive uma educação muito católica e bastante ortodoxa dentro do catolicismo. Para ter uma ideia, até tenho um irmão que quase foi padre, foi jesuíta, enfim, depois não foi ordenado, mas pronto, para teres uma ideia, uma família bastante religiosa. Eu acho que tenho vários anticorpos contra várias coisas da religião que me impedem de dizer que eu sou religioso ou que sigo uma determinada religião, mas sigo muitas ideias de religiosas, de várias religiões até. Acho que acredito muito no ecumenismo, que há algo maior
e que as várias religiões, no fundo, acreditam no mesmo, mas andam à bulha porque os detalhes não estão de acordo. Sim, mas se calhar há uma base comum entre todas Sim, que é a verdadeira verdade, ao fim e ao cabo. Sim, e acredito muito que a felicidade vem da felicidade à nossa volta, não é? De que, no fundo, o que faz sentido para eu ser feliz tem que estar num ambiente, tem que estar a gerar felicidade e a ser alimentado também pela energia de outros que estão felizes. É um pouco por aí. Está super interessante. Como é que é Timor-Leste? Tenta lá passar aqui para mim, e que eu nunca lá fui, e à nossa audiência, o que é Timor-Leste? Epá, pois é, uma pergunta grande e complicada, mas vamos lá. É um país lindo em termos de natureza, assim, bastante virgem. Aquela, às vezes falamos, epá, tens praias virgens não sei onde, vou de férias para não sei onde, aquilo é natureza virgem. Epá, e em Timor há muitos lugares, apesar que encontras sempre alguém por lá. Eu gosto muito de correr na montanha e vou fazer trilhos na montanha, em que às vezes parece que estou isolado, mas se eu parar para despejar uns líquidos à beira da estrada, aparece alguém, tipo, o que é que você está aqui a fazer, não é? Portanto, aquilo bastante povoado também. Para mim, se calhar, o que me vem à cabeça para partilhar aqui é muito pobre, especialmente, enfim, tu conheces muitas partes do mundo também. Mas é uma pobreza talvez menos marcante do que alguma miséria que vês em partes de África, que é ainda mais chocante, mas é uma pobreza de quem vive em muitos anos atrás do que eu imagino que Portugal já foi em algum momento da história, não sei, se calhar há 80 anos ou antes disso, não é? Muita agricultura de subsistência, pesca de subsistência, péssima estrutura de educação ou de saúde, estradas difíceis, em que eu gosto mais de andar de bicicleta ou a correr do que de carro, porque carro é muito complicado e enjoa os buracos, curva contra curva. Tem melhorado, e a costa norte, onde está Dili e Baucau, agora está com uma estrada muito boa, praticamente de uma ponta à outra. Isso foi a renovação agora do último ano, um grande trecho dessa estrada. Mas outras partes são muito inacessíveis. Eu às vezes saio de Dili, portanto eu saio de casa a correr e vou fazer voltas às vezes 30 ou 40 km de montanha. Uma voltita a correr. Uma voltita. E passo em sítios que Mas isso para ti é tipo dar uma volta de correr 30 km, é uma coisa... É uma coisa da semana. É corrente, não é? Sim, é uma coisa normal. Não é tipo um evento que eu preparei e vou fazer aquele evento. Não. Enfim, mas depende. Agora estou preparado para isso e tenho feito coisas dessas porque acho divertido. Portanto, não é assim nada do outro mundo. Sim. Mas é devagar, aquilo também, quando é muito inclinado, vou andar. Enfim, não é nada de ritmos malucos. Mas estou lá, às vezes, estou lá em cima na montanha, e para teres uma ideia, eu em 12 km a andar ou a correr, estou a 1000 metros de altura. Portanto, aquilo é assim, montanhas a subir. De lá aos 1000 metros, eu estou às vezes a passar em aldeias que eu olho, isto aqui, eu demorei 2 horas se calhar a chegar aqui. Esta malta, será que eles saem daqui? Será que vão a Dili? Tu vês Dili lá em baixo, e Dili é uma cidade pequena, mas que tem, enfim, muito do conforto do mundo moderno, não é? De que tamanho é comparado cá em Portugal? Tem 200 ou 300 mil pessoas, acho que os habitantes são cerca de 300 mil. É bastante espalhada, é muito baixa, portanto não há prédios muito altos. Diria que a maior parte são prédios de casas de um piso, não é? Na zona mais central, se calhar 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, e depois há as torres que têm 10 ou 11 pisos, e são as torres em Dili, não é? O Ministério das Finanças, por exemplo. Mas é uma cidade baixa, espalhada, em que nas estradas principais até parece que as construções são de boa qualidade, mas basta eu pôr-me a correr, por exemplo, que é a minha forma muito de viver a cidade, é quando ando a correr por ruas menos principais, que muitas vezes nem são alcatroadas, e as pessoas vivem com dificuldades, com a água e saneamento que falta, com construções muito mais básicas, precárias, em que as chuvas, se calhar viste as notícias há uns meses, houve umas inundações em abril, no início de abril, mas até sei que tiveram nas notícias em Portugal, porque basicamente choveu durante, não sei, talvez umas 3 horas de forma forte, e a cidade inundou-se, e houve zonas que houve muita gente que ficou desalojada. Eu não sei se na altura estavam 15 a 20 mil pessoas que estavam a viver ou em barracas, ou em edifícios, ou em ginásios em que lhes tinham dado algum acolhimento, e depois foram sendo realojadas. Eu acho que neste momento ainda deve haver talvez uns 2 mil, não sei, algumas pessoas que ainda não estão realojadas porque perderam o que tinham, que já eram casas, enfim, precárias. O pouco que tinham lá foi com a água, e agora têm dificuldades em viver. E o problema é que começou a época de chuvas outra vez, agora em novembro mais ou menos começa a época das chuvas, e já houve esta semana, já vi imagens de inundações em Dili, e pouco foi feito de infraestrutura. Dili é uma cidade costeira, não é que a água do mar está ao nível da cidade e é o climate change, o mar está a invadir a cidade. Não, é a chuva que não escoa
E há zonas em que tu vês, espera aí, mas isto está a 1 metro ou 2 acima do nível da água do mar, mas está aqui água acumulada. Porquê? Escorre das montanhas. Vem das montanhas, aquelas montanhas altíssimas, exato. Vem por ali abaixo, e fica na cidade. A cidade é tipo uma espécie de uma represa em boas partes. É uma poça gigantesca. É. Tive sorte onde eu moro lá que não entrou água em casa, mas esteve ali mesmo à porta, o próprio pátio em frente que ia acumulando água. Portanto, é uma zona, é um país em que há muitas dificuldades, em que me ajudou a mim também a ver o privilégio que tem sido a minha vida na minha existência, não é? Ter nascido num país em que os meus pais me puseram em escolas que podiam confiar que eu ia lá aprender alguma coisa e que esse aprender alguma coisa ia dar para eu ir para uma universidade e ter um emprego e fazer o que quisesse na minha vida e, portanto, ter as oportunidades empoderadas que toda a gente deveria ter. Lá não é garantido. Os pais podem pôr os miúdos na escola, mas a escola, o professor se calhar não vai. Se vai, não sabe muito. O ensino é suposto ser em português, mas quantos professores sabem realmente português de qualidade? Dali, eles saem do secundário. Alguns vão estudar na universidade, mas para teres uma ideia, eu conheço alunos de Direito no UNTL, Universidade Nacional de Timor-Leste, a melhor ou maior, principal universidade pública em Timor-Leste, que estudam Direito. As leis estão em português. Eu não sei se todas estão em tétum, eu acho que não. Acho que todas estão em português e algumas estão em tétum. E eles não sabem português. Ou seja, eu não consigo conversar com eles em português. Eu falo com eles em tétum e pergunto, mas como é que estás a estudar Direito? Mas como é que tu vais exercer Direito se não sabes português bem? Quer dizer, e ainda português legalês, não é? Que é aquele português mais formal, complicado, mais formal, de leis que só um advogado formado é que às vezes consegue interpretar. Então isso é complicado. Eu acho que a educação é uma das minhas motivações também para o projeto, é que a educação é fraca e nós, com os nossos workshops de facilitação, não colmatamos lacunas de língua ou de matemática que são enormes. Tens jovens que já deviam saber o básico da aritmética, de multiplicar, de somar e têm dificuldades com números, ou o próprio tétum. Tenho colegas que dizem que o meu tétum é melhor do que o deles. Claro que não é verdade, não é? Porque o meu tétum é muito limitado, tenho um vocabulário muito limitado. O que acontece é que aquilo que eu sei bem. Eu sei escrever o tétum que sei. Conseguiste perceber a estrutura da língua. Exatamente. E às vezes eu vejo as cartas, por exemplo, de uma das minhas colegas, que eu até decidi, vou deixar de ver, eu fico nervoso de ver estas cartas, porque a mesma palavra na mesma frase tem 2 formas de escrever. Virgínia, não pode ser, ou é esta ou é esta, eu acho que é esta, mas escolha uma, não pode ser. Pronto, e essas lacunas nós não colmatamos. O que nós colmatamos são talvez lacunas de mindset, não é? Do que é que as pessoas acreditam. Skills humanos de trabalhar com outros, não é? Esta ideia da facilitação, no fundo, é uma ideia, é muito boa para vender serviços, no fundo. Tu podes ser facilitador numa reunião da aldeia, com a administração local, podes ir trabalhar para uma ONG que precisa fazer trabalho com a comunidade e tu és o facilitador desses contactos com a comunidade. Portanto, damos skills que são empregáveis. Eu acho isso muito interessante, de facto. É de facto, verdadeiramente, nunca tinha pensado nisso. É uma função que é útil quase em todo o lado, não é? Um facilitador que ajuda que os outros usem os seus talentos para produzir alguma coisa. Eu diria até que devia ser quase ensinado na escola. Eu descobri a facilitação só já com 30 anos ou assim. Nunca tinha pensado nisso. E fiquei, isto é bom, isto é útil. Isto é interessante. Há aí qualquer coisa. Não, agora realmente senti que há aí qualquer coisa. Sim. É um pouco tipo ser coach, não é? O coach também é um facilitador de uma função mais específica, mas eu acho que há algo de muito próximo entre um coach e um facilitador. O coach como uma pessoa que ajuda a outra a fazer as perguntas certas, ajudar a outra a responder a essas perguntas e a encontrar um caminho para a vida dela, que não é o coach que dá o caminho. Ele não diz, devias fazer isto, vai para aquele emprego, monta este negócio. Ajuda a pessoa a encontrar o seu caminho. E o facilitador é talvez, eu acho que é algo mais abrangente, que tem várias funções e uma delas é o coaching. Super interessante. E depois, se as pessoas tiverem abertura a isso, não é? Exige trabalhar com um cliente que está aberto a ser guiado, não é? Porque senão vai considerar, isto é um bullshit, este gajo não me traz as respostas. Então, mas o que é que ele está aqui a fazer? Só faz perguntas? Imagina na McKinsey, chegares lá e o consultor, que eles sabem quanto é que estão a pagar a equipa, então, mas estes tipos vêm aqui só fazer perguntas. Eu acho que facilitação seria muito útil, mais útil na consultoria também. Não, concordo, é pouco estou a perceber o que utilizado. estás a dizer. Mas lá em Timor-Leste, portanto, tu consegues fazer o teu dia, alguém que vá lá a falar português? Não, isto não é possível. Depende com quem estás. Eu diria que, olha, para teres uma ideia, eu fiz muita consultoria na área dos petróleos em Timor-Leste
onde a língua oficial é o inglês. Fala-se muito inglês. Pois. E eu lembro de ter uma reunião com uma equipa que trabalhava com a comunidade, portanto uma equipa dos petróleos, mas que trabalhava com a comunidade numa zona em Timor-Leste, e eu perguntei, então esta reunião vai ser em que língua? Tétum, português ou inglês? Que eu as três, assim, o tétum não é o mais forte, e eu se calhar ia ter que perguntar algumas palavras o que isso significa, mas as três podiam funcionar. E eles responderam, vai ser champur. Eu, champur? Mas... Peraí, champur é indonésio. Ou seja, eu dou 3 opções e eles respondem-me na quarta. Não é? Pronto, isto para dizer o quê? Que muita gente está super confortável em Indonésia porque nasceram, cresceram, foram educados em tempos indonésios. Portanto, isto, estamos a falar de gente que tem mais de 25 anos, se calhar mesmo os de 20 anos, eu acho que 15 anos ou mais ainda aprenderam muito indonésio. Gente que agora esteve habituada, mais nova, a aprender tétum na escola e começou a aprender português, mas é um português fraquinho. Depois há os mais antigos que falam português perfeito e às vezes encontras uns senhores veteranos da resistência e assim, senhores com maior idade que vêm falar em português e epá, mas isto é... Sabe bem. Perfeito, é giro. E depois há o inglês de quem teve oportunidades mais internacionais, que estudou fora, ou que em Timor também teve acesso a trabalhar em ONGs ou organizações internacionais em que teve alguma formação de inglês. Portanto, vais lá e é champur, ou seja, é misturado. Por exemplo, se abris um jornal, está escrito em que língua? Em tétum, os jornais locais estão em tétum, com uma página ou outra em indonésio, que eu não sei se eles vão buscar às agências noticiosas ou tiram tipo dos... copy-paste qualquer. Exatamente, e algumas em português. Esse tétum, eu próprio leio e penso, isto nem o tétum não está bem escrito. Ou seja, encontro os tais erros ortográficos ou inconsistência de palavras. E também muita repetição. Eu não sei se isso é uma coisa também da cultura local, mas é tipo, tens o título da notícia que já te diz bastantes coisas, não é? Depois o primeiro parágrafo repete o título e pouco mais. E depois a seguir repete outra vez. E tu, mas digam lá mais qualquer coisa, não é? Não estou a perceber. Enfim, falta também jornalismo de mais qualidade, depois também muito de ouvir dizer isto. Então uma frase que eu até gosto com a minha mulher, nós às vezes pomos a falar em tétum um com o outro, ela é brasileira, até para praticarmos um pouco, e há uma expressão que é o desconfia, não é? Às vezes o título do jornal é desconfia que não sei o quê. Mas o que é isso? Sim, é totalmente infundado. Exato. Ouvimos dizer. Às vezes também chamamos de Timor-Leste é o rumor-leste. Como aquilo é Dili é pequeno o suficiente para ser um pouco uma aldeia. Fofoca alastra rapidamente. Às vezes sabes da vida de pessoas, vida pessoal das pessoas, tu pensas, mas eu não queria saber isso, mas porquê que me estão a contar isso? Deixa lá a pessoa viver a sua vida, não é? Mas enfim. Sabes que eu nos últimos, não sei, talvez 5 anos ou mais, 5, 6 anos, não vejo telejornais. Porque é uma onda de negativismo e de nos dizerem coisas que nós literalmente não queremos saber. Que parece que nos alteram o estado de espírito. Quem veja consistentemente notícias mainstream, não é? Facilmente fica deprimido, não é? Eu não sou de ficar deprimido, mas acho que realmente é um mau emprego da minha alma estar a consumir aquilo. Porque é consumir, descartar, tudo aquilo é um bocado vazio. Parece que não tem propósitos mais altos, não elevam a ninguém, não contam uma história que inspire, que a pessoa diga, que engraçado, este tipo fez isto pode ser interessante. É só... é fast food, ao fim e ao cabo. É um tipo de comer McDonald's todos os dias sem parar, sem tocar em mais nada, não é? É um bocado isto que eu sinto. Decidia, Pois, olha, nesse aspecto, lá, televisão, mesmo os noticiários, nós raramente vemos. Enfim, achamos um pouco devagar e também o nosso tétum às vezes não acompanha bem. Acabamos por fazer ali, chegam-nos lá vários canais internacionais, a Al Jazeera, a BBC, a France 24, então às vezes vamos fazer assim, um zapping de noticiários, até com curiosidade de como é que uma mesma notícia é dada pelas várias agendas dos vários países. E temos tido fãs até da Al Jazeera, em termos de algumas reportagens que fazem. Também acho que sim. De zonas do mundo que tu não sabes nada. O outro dia, enfim, até estava a comentar isso há dias, vimos uma reportagem que era sobre um lago de sal no Senegal, acho que em Dakar, em que as pessoas vivem de tirar sal do lago e vender aquele sal. E mais uma vez, enfim, aquele privilégio de olhar para aquilo e pensar, coitados, passam ali o dia metidos naquela água para ganhar $1 por cada não sei quanto de sal. Duro, no sol, não é? Sal e sol, vidas duras que se calhar noutros canais dão-te pouco, não é? Muito focado, se calhar aqui em Portugal é Portugal e depois algumas notícias internacionais, e acho que essa abertura ao mundo
para mim, dá-me assim um pouco de perspectiva de onde é que eu quero estar, ou o que é que eu quero investir e o que é que me quero dedicar. E às vezes as pessoas a falar de dificuldades em países como Singapura, por exemplo. Onde tu estiveste também, não é? Eu morei em Singapura 4 ou 5 anos e durante... Porque foi quando estavas na Bain ou aqui? Não, foi. Então, tive o MBA que fiz em Singapura e depois voltei para lá para fundar a Pluris, a minha consultoria de negociação. Exatamente. Estive lá entre 2009 e 2013, portanto 4 anos nessa altura, mais o ano do MBA, foram cerca de 5 anos. E durante o tempo em Timor-Leste, até o Covid começar, eu ia a Singapura dar aulas. Portanto, conheces Singapura super bem. Conheço muito bem. Que tal? Sou fã de como funciona. Acho que é um país que funciona e que te deixa liberto das dificuldades do dia a dia. É o oposto a Timor nesse Está sentido. tudo afinado. Tudo está afinado, tudo funciona. A burocracia merece um nome de burocracia eficiente, em que tu sabes, por exemplo, impostos. No final do ano eu chegava à declaração de impostos, clicava no link para o formulário, eu percebia todas as linhas do que é que eu tinha que pôr, sabia onde pôr os números que tinha que pôr. E eu só demorava 5 minutos porque eu lia aquilo 3 vezes. Epá, mas é mesmo só isto? Está certo? Epá, pronto, submit. Epá, em Portugal, por exemplo, aquilo está em advogadez, consultez, sei lá, contabilistez, não é? Sim, sim. Epá, e olhas para aqui, mas porquê que usam estas palavras? Eu aqui ligo para a autoridade tributária para fazer perguntas, às vezes nem eles próprios não sabem responder às perguntas que eu estou a fazer, não é? Porque, pois, mas tem que ir à lei tal, mas a lei tal remete para outra lei e o artigo tal. Pá, uma confusão. Singapura, tudo muito fácil de entender, tudo funciona bem. Eu gostei muito de morar lá, mas o contraste com Timor fez-me pensar, mas Singapura era confortável demais. Deixava-me ali muito acomodado, muito... parece caríssimo, não é? Singapura é uma coisa caríssima de lifestyle, ou não? É mais caro do que outros lugares. Nós, enfim, fomos para Timor poupar dinheiro, por exemplo, na renda, que é assim o grande custo é a habitação. Sim, também, sei lá, comer fora. Mas, por exemplo, supermercado Timor versus Singapura é parecido. E também porque em Timor não é o povo todo que vai ao supermercado. No fundo, muitos vivem da sua própria agricultura e produção ou de mercados locais, e muitas vezes acaba por ser produtos que são para Malai é estrangeiro em Tétum, e os malais compram várias das coisas porque têm um poder de compra para isso, e ou uma elite, classe média alta de Timor-Leste também terá. Singapura, é razoavelmente caro, não sei, não tive, por exemplo, em Angola. Luanda tem fama de ser carérrimo, não sei. Mas também depois, obviamente, ganha-se o dinheiro que se ganha é proporcional, claro. E portanto, no final, se calhar até poupas mais em Singapura, tendo em conta o que ganhas e o que gastas, do que noutros lugares. Esse conforto que eu vi depois ajudou-me a pensar, olha, gosto de voltar a Timor, e quando de voltar a Singapura desde Timor, e quando eu fazia a viagem, raramente direta, por dificuldades de aviões, mas muitas vezes, de vez em quando fazia direto, Dili, Singapura, eu entrava no avião em Dili e pensava, isto é o regresso ao futuro. Eu vou aqui de um outro tempo. Sim, que engraçado. E eu chegava a Singapura, olha o metro a passar, as autoestradas. Tudo impecável. É assim uma coisa incrível, que em termos de perspectiva humana, da humanidade, mas será que um dia toda a gente pode viver com o conforto material de Singapura? Que não acho que toda a gente tenha ou queira viver com aquele conforto material, mas que toda a gente tenha acesso a educação de alta qualidade, cuidados de saúde de alta qualidade, e não tenha que ter medo de ficar infectado por uma doença, enfim, que pode ser evitável, ou que não seja curado se apanhar essa doença. A falta de crime, quer dizer, Singapura é super seguro. É? Timor também é muito seguro, não reclamo da segurança. Mas Singapura é assim, pode estar em qualquer lugar, a qualquer hora da noite, de gritar, tem aqui $1.000, $1 milhão no bolso, assaltem-me. Ninguém faz nada, acho eu, não sei. Sim, a probabilidade é muito baixa. É fantástico. Portanto, esse contraste ajudou-me, e também o contraste de ter alunos nas aulas que dava em Singapura. Que é no INSEAD ou não? No INSEAD algumas, e numa escola que se chama Lee Kuan Yew School of Public Policy. Lee Kuan Yew é o pai da nação, não sei se já ouviste falar o nome, mas foi o primeiro-ministro de Singapura, e foi primeiro-ministro durante muitos anos, e é o pai do atual, já faleceu, mas pai do atual primeiro-ministro, portanto é ali uma dinastia daquela família. E a escola tem o seu nome, é uma escola de políticas públicas, um pouco como a Harvard Kennedy School em Harvard. A versão Ásia, em que eu gostei muito de ensinar, porque o INSEAD também gosto muito e tem uma qualidade altíssima, mas acho que na Lee Kuan Yew School encontrei mais um espírito de missão, de contribuir para os países dos alunos, não é? Ou seja, o INSEAD é muito corporate. Corporate business, é mais isso.
há mais uma onda impacto e empreendedorismo social hoje em dia do que havia no tempo há 17 anos, 18 anos, quando eu estudei lá. Mas ali com a New School é serviço público, nem todos, mas muito é o serviço público, melhorar os nossos países, e é um público muito asiático. Há estudantes, alunos de todo o mundo, mas muitos da Ásia, de países muito difíceis. Muitos indianos, por exemplo, e a Índia, é outro país, é um país gigante, que é tipo um Timor-Leste multiplicado por 1000, literalmente, não é? 1.2 milhões de habitantes em Timor e 1.2 mil milhões na Índia, ou 1.3, com enormes dificuldades, e essas discussões com esses alunos motivavam muito, e também o ver, muitas vezes, singapurenses a reclamarem de Singapura, e eu pensava... Epá, que sorte, que privilégio estar em Singapura, que privilégio eu chegar a esta faculdade e saber que vai funcionar, ou seja, que eu entro na sala, está tudo limpo, há eletricidade, está tudo limpo, há um projetor, há ar-condicionado, os alunos vão estar lá. Epá, em Timor não há nada disso, não é? Tu chegas, não sabes se vais ter alunos, se vais ter eletricidade, se ar-condicionado não vais ter de certeza, com sorte tens uma ventoinha. Epá, assim um monte de incertezas que em Singapura... Mesmo as inundações, Singapura também chove imenso, mas tem os canais que levam a água toda de volta ao mar rapidamente, ou aos reservatórios onde eles conservam a água. Pronto, sou grande fã do desenvolvimento de Singapura, que foi também um desenvolvimento dos últimos 50 anos, ou assim, desde a independência. Tive uma estagiária na Sport Impact em Timor, de Singapura, cuja mãe foi lá visitá-la, e eu fiquei admirado quando a mãe dizia, a mãe que teria, não sei, 60 e tal anos, talvez, ou assim, e ela dizia, olhava assim, isto lembra-me de Singapura de quando eu era pequena. E eu, a sério? A sério, Singapura parecia isto, vida de aldeia, assim mais rural? E ela, era assim, eram kampongs, as aldeias na linguagem da Malaya, que depois parte das políticas públicas foi construir prédios altos de habitação social para juntar a população em menos área e poder usar a terra de outra forma. Mas Singapura desenvolveu-se neste período. Eu acho que não seria mau um mundo que pudesse viver como Singapura. Não seria sustentável, provavelmente, gastos energéticos, recursos, etc. É um país que não produz muito, mas é um hub que... Mas qual é o motivo? Quer dizer, consegues identificar as políticas públicas? Ou o que é que causou esse desenvolvimento? Realmente em 50 anos passar... Sim. De subdesenvolvida estrela Pois, da Ásia. eu deveria estudar mais isso, mas acho que houve uma grande aposta na educação. Portanto, o povo é um povo muito bem educado, que não seria em 1962, a independência foi em 65. Enfim, houve ali uma fase de transição, 62 a 65. Sim, mas é super recente. Mas é muito recente. Então, aposta na educação, a habitação social, acho que também permitiu libertar terra para outros usos. Não sei como é que se tornou um exemplo de rule of law, não é? Um país em que podes confiar, tu sabes que as leis se aplicam, que os tribunais funcionam de eficiência. Eu não sei bem como é que evoluiu para isso, mas isso hoje em dia certamente atrai negócio. Atrai os... Eu nunca fui a Singapura, mas sinto uma certa atração. Já falámos internamente até ter uma ter lá um escritório lá, se calhar. Sim. Pois, é um hub para a zona, para o Sudeste Asiático, sem dúvida, porque tu sabes que aquilo funciona, que a tal burocracia que é eficiente, que as regras se aplicam, e quando as regras mudam, avisam-te com antecedência. Para te teres uma ideia... É estabilidade ao fim e ao cabo. Eu tinha um visto... Por sorte, arranjei um visto de empreendedor, porque quando voltei para lá depois de sair da Bain, foi para fundar uma empresa com sócio, e eu, como é que eu vou vir aqui, quais são os possíveis vistos, e vi que havia um Entrepass, um visto de empreendedor. E o teu sócio era de lá, era de Singapura? Ele era brasileiro, o Horácio, mas vivia lá e era PR, Permanent Resident, portanto ele estava lá e foi já. Por isso que escolheram Singapura, porque ele já lá estava. Sim, ele era professor no INSEAD, portanto era a base dele, era a casa dele, então vamos começar aqui. E eu fui para lá, vou arranjar esse passe, foi aprovado, e um mês depois recebo uma carta das autoridades a dizer que mudámos as regras do seu passe, do seu visto, não vamos trocar as suas regras porque você já foi aprovado de acordo com as regras que tínhamos há um mês, mas as novas regras são estas. Se você quiser entrar no novo regime, tem aqui alguns benefícios, não é? Se você aceitar vir para o novo regime, tem isto. E um deles era um visto para a minha mulher um pouco mais fácil, o outro já não sei o que era. Havia ali várias coisas, mas eu olhei para aquilo, mas eu acho que isto tudo não compensa as desvantagens, que era o novo regime obrigava que o nosso negócio crescesse de forma muito fixa e que tivéssemos um business plan que todos os anos íamos gastar mais dinheiro em Singapura, ter mais empregados.
Epá, e nós estávamos ainda a pensar um pouco o que é que queríamos fazer daquela empresa e não achei que fôssemos cumprir aquelas metas. Portanto, eu mantive-me no regime anterior. Até que 5 ou 6 anos depois recebo uma carta: olha, você há 5 ou 6 anos que está no regime anterior, agora vamos mudá-lo para o novo regime. Pá, e aí, entretanto, eu mudei-me para Timor-Leste, portanto fiquei menos preocupado. Pensei, ok, vou perder o visto, que eu ainda visitava, ainda tinha aquele visto, mas também não preciso do visto já não moro aqui. E, portanto, deram aquele tempo de adaptação. E Singapura é muito assim. Não é aquela coisa mudou ou mudou retroativamente e tu, ai meu Deus, e agora o que é que eu faço? Tens sempre ali uma saída, um benefício, um incentivo. Às vezes, talvez muito paternalista, às vezes parece quase que o povo não precisa de pensar porque alguém lá em cima está a pensar como é que... É muito top-down, não é? Muitas autoridades decidem, fazem. Agora com o Covid também não estive lá, mas tenho alguns amigos que às vezes... Mas com muito respeito pela propriedade privada, ou não? Não é um sistema... Sim. Tudo é do Estado. Não, muito respeito pela propriedade privada, sim. Talvez pouco menos welfare do que noutros países. Assim, por um lado, tu vês que tens as condições de educação, saúde, etc. Por outro, também é muito o utilizador-pagador, não é? Claro. Tipo, tu precisas de ir a algum sítio, um cuidado de saúde mais intenso, não tens um seguro que te pague isso, olha, vais ter que pagar tu. Exatamente. Mas não vês miséria, ou seja, há pobres, certamente, mas os pobres de Singapura são pessoas que vivem numa casa. Haverá alguns que, se calhar, por opção, até podem estar desalojados e isso, nem sei bem como é que as autoridades tratam isso, mas deve ser um pouco difícil manter-te fora de casa. E se calhar é numa casa em que mora muita gente acumulada, claro, em beliches e tal, e que se calhar às vezes a comida não é o ideal e tem dificuldades e tem que trabalhar até idosos. Tu vês no aeroporto de Singapura senhores que às vezes ficam, mas esta senhora, coitada, está aqui, é 1 da manhã, eu vou apanhar o meu avião e ela está aqui a empurrar carrinhos não é, das bagagens. Mas ela tem arte de ter 70 e tal anos, mas não devia estar a descansar, coitada da senhora. Pronto, e vês pessoas que, porque não têm as suas poupanças, a reforma, o que seja, têm que estar a trabalhar quando noutros lugares idealmente estariam a descansar. Enfim, falando ainda de Singapura, para rematar com algo se calhar um pouco mais negativo, que sempre me, enfim, preocupa um pouco, mas também não acho que elimine tudo o positivo, é o tratamento aos chamados foreign workers. Os empregados de menos qualificações que vão construir prédios, no fundo constroem o país, as estradas, as pontes, etc. E as empregadas domésticas que permitem aliviar o trabalho das senhoras que conseguem trabalhar, porque muitas vezes tem uma empregada filipina, indonésia, indiana, que trabalha full time, muitas vezes da manhã cedo até à noite tarde, a cuidar das crianças, da casa, um quarto mínimo, que é quase uma toca. Exatamente, que é assim o quarto da empregada ali num canto, e que recebem pouco comparativamente a Singapura, mas é o que os singapurenses dizem, mas ela está aqui, deve estar melhor do que no seu país. Só não vinha, pois. Poderia ter mais... também se vê essa discussão em Dubai, por exemplo. Sim, não é no o Médio mesmo... Oriente também. Exatamente. Na mesma onda, sim, enfim. Mas porque ao fim e ao cabo o estilo de vida é tão melhor em Singapura que nos outros sítios que o que para eles é mau, mesmo assim é atrativo para uma pessoa que podia estar quase a passar fome noutro sítio. Sim. É isso. Não é? Dá que pensar, dá que refletir, mas do ponto de vista completamente lógico. Se a humanidade toda tivesse as dificuldades de Singapura, que espetáculo. Exatamente. É um bocado isso. É um bocado isso. A tua empresa é a Pluris, não é? Sim. Fazem negociação, não é? Fazemos formação em negociação, apoio a negociações, alguma consultoria de negociação, que significa mais, se calhar, até às vezes negociar em vez de alguém, não é? Em vez do cliente. E começou porque foi o curso, a cadeira no MBA que eu achei isto é espetacular. Com o meu, então, depois sócio Horácio Falcão, foi o meu professor no INSEAD, e depois fui para a Bain, saí da Bain sem saber what's next, o que é que vem a seguir, e a minha mulher estava em Singapura a fazer um período de 6 meses na empresa em que estava a trabalhar, e eu fui ter com o Horácio, que era o meu professor favorito, da cadeira favorita, e perguntar-lhe, mas não há uma consultoria de negociação? Sim, estou a imaginar uma Bain ou uma McKinsey que dá apoio a quem quer negociar. Eu acho que o processo que aprendi contigo é espetacular. Não é assim rocket science, mas é replicável, super replicável, bora montar qualquer coisa. E ele na altura disse-me, olha, tenho vários ex-alunos e contactos, clientes que me chamam, e não consigo dar vazão a isso porque estou muito ocupado com o INSEAD, mas se calhar se trabalharmos juntos conseguimos montar aí uma estrutura, e essa foi a ideia inicial. Eu pensava que íamos fazer mais consultoria, mais apoio a negociações, acabámos também por dar muita formação, e isso foi mudando o mix. Eu até tinha uns gráficos, ainda tenho, que anualmente ia vendo como é que estava o nosso mix de serviços, e era muito training no início e pouca consultoria. Nos últimos anos tem sido muita consultoria e pouco training, mas é um mix disso, é dar capacidades aos clientes
clientes, se eles precisarem apoio a negociações específicas e se precisarem, que é mais raro, da própria negociação representando o cliente de alguma forma. Isso é muito mais raro, mas muito mais é talvez o apoio a negociações, consultoria para ajudá-los a tomarem decisões e decidirem o que querem fazer. Que ao longo dos anos eu também tornei-me muito mais aquela filosofia do coach facilitador que ajuda o cliente a chegar às suas decisões mais do que, olha, isto é o que devias fazer, faz isto, não é? Mais empoderador do cliente. O negócio começou acho que incorporámos em 2009, começámos em 2008 a montar a estrutura, a ideia. Em 2009 foi quando incorporámos, portanto tem 12 anos e tal de empresa formalizada em Singapura. Clientes muito espalhados, mais de 30 países com clientes, espalhados pelos continentes todos, que também não ajuda, porque quer dizer, quando és uma equipa pequena, a maior parte do tempo era eu e ele, depois contratámos um colega e tínhamos uma colega para as operações, administração, portanto uma estrutura um pouco assim pequenina. E às vezes andávamos muito aí pelo mundo, que era também tempos pré-Covid, em que se viajava mais e mais facilmente um cliente nos chamava a ir ao Brasil fazer uma formação e uma consultoria e fazíamos muito disso. Nos últimos anos divergimos um pouco no foco e ele foi fazer um doutoramento que entretanto já terminou e eu mudei-me para Timor-Leste porque tinha uma vontade enorme de trabalhar em Timor-Leste também com negociações e contribuir para o país de mais longo prazo do que tinha feito com aqueles 3 meses originais. E aí nós decidimos separar e, portanto, eu acabei por comprar a parte dele da empresa e a empresa tem sido ultimamente mais um network de alguns consultores do que uma empresa em si que tem empregados e tem uma estrutura e que vai crescer. E tem estado num limbo. Num limbo, sim, era a palavra que eu estava a procurar, era um limbo então, mas isto é para crescer e crescer como? E talvez influenciado pela Sport Impact e por tudo o que eu tenho trabalhado de empreendedorismo social, eu tenho estado mais orientado para foco social e de impacto e, portanto, por exemplo, neste último ano, o que é que eu tenho estado a dedicar? E até porque o Covid atrapalhou várias coisas em termos de logísticas e tal. Estive a escrever um manual de negociação que está praticamente acabado da parte de conteúdo, falta ali o design e outras coisas, portanto não sei bem ainda quando é que sai, anunciarei isso ao mundo. Portanto um manual de negociação e também a ajudar mais mulheres, mas vários e várias ex-alunos meus a lançarem os seus próprios negócios de formação ou consultoria de negociação na Índia, na Mongólia, no Vietnã e portanto o manual e este apoio que eu tenho dado mais ad hoc a estes alunos é um pouco aquela missão multiplicadora, mesmo como na Sporting, aquela pirâmide, estás a ver? Não há um foco definido, está um pouco ainda em definição, mas eu acho que é muito o manual e mais um manual de formadores com a ideia de multiplicar, talvez com um modelo de licenciamento. Em resumo, já podes ter percebido, não sou muito focado em fazer dinheiro, não é? Mas a minha ideia aqui é que a coisa seja sustentável. Mas eu percebo isso, pá. Mas, quer dizer, a nossa remuneração é aquilo que para nós é importante. Exatamente. Eu acho que isso é o que interessa. E eu, se não fizer dinheiro nenhum com o livro e com estas ajudas, está ok. Felizmente sou um privilegiado, não está preocupado com como é que vai pagar a conta da luz, da casa, a comida do mês seguinte. E isso é sustentável por muito tempo e felizmente quando alguém me contrata e me paga bem e portanto não há stress, não é? Exatamente. E portanto o projeto da negociação vai ter um modelo de negócio mais claro do que a Sport Impact, claramente, porque há ali um modelo de vender formação, vender consultoria, não é? Para mim, pessoalmente, provavelmente vai ser algum tipo de licenciamento que não impeça, que não torne aquilo inacessível, portanto a ideia é que de alguma forma não seja muito difícil de monitorar, porque também não quero um modelo que eu tenho que saber as contas de cada um dos franchises para depois cobrar, não é? Não quero nada assim, é mais hands-off, mas que permita a essas pessoas que estão interessadas no modelo e que gostaram também, tal como eu gostei de aprender com o Horácio, gostaram de aprender comigo e querem agora trazer isso para outras populações, ajudá-los a fazer isso. Portanto, é por aí. Tenho feito isso de forma mais piloto com algumas pessoas e troca de serviços, ou seja, quando eu apoio uma ex-aluna num projeto, ela se calhar escreve um case study para eu usar nas formações ou ajuda-me no livro a fazer parte da revisão. Portanto, é assim um pouco o regime de troca de serviço, é como tem funcionado até agora. Interessante, bem interessante. Sabes que eu tenho também algum interesse por negociação. Eu fiz um programa, já foi há muitos anos, nem sei quando é que foi, mas fiz no INSEAD o programa de executivos de negociação. Ok, com quem? Com quem era o professor? Eu não consigo lembrar do nome, seria Dietrich ou não? Ingmar. Sim. O programa chamava-se Negotiation Dynamics. Que o Horácio é que tem dado nos últimos anos. Exatamente. Eu gostei imenso do programa.
Eu fui lá ao INSEAD só para fazer isso. Ok. Foi. Eu nunca estudei com o Ingmar e acredito que ele tivesse um estilo diferente do Horácio, portanto não sei bem o que é que era o conteúdo ou o processo, o framework dele, não é? O Horácio bebeu muito de Harvard. Há o Harvard Model of Negotiation, não sei se já ouviste falar, mas que tem ali 7 elementos de negociação e é um pouco o meu manual. Também não é uma coisa super inovador. O que é inovador no meu manual, acho eu, é o formato. E para teres uma ideia, o outro dia o meu irmão ia fazer um curso de 10 dias de um assunto. E eu, mas porquê é que não usas as minhas 4 páginas que resumem esse assunto? Não, o livro que ele vai aprofundar com 10 dias de curso, eu resumi em 4 páginas. Olha, está aqui. É o framework. Pronto, tirei do livro o framework. No fundo é espremer o que é o sumo. Às vezes há livros de gestão. Eu não sei se te sentes o mesmo, mas assim muitas vezes, mas este livro seria melhor um artigo da Harvard Business Review. Sim, 3 páginas, estava claro. E agora tem aqui 200 páginas com muita história e tal. Mas o que interessa é o framework. Ok, já percebi. Qual é a ferramenta? Está bem, então tenho transformado vários livros e várias ferramentas que eu tenho usado ao longo dos anos, num livro que tu precisas de melhorar relacionamentos de negociação. Ok, então aqui 6 ferramentas do Nuno, como é que eu construo confiança, como é que eu uso comportamentos que são incondicionalmente positivos, construtivos com outra pessoa, como é que eu faço uma conexão maior com o outro, e tens ali uma ferramenta para cada uma dessas coisas. Portanto, é um pouco nessa onda. Portanto, não sei bem o que é que o Ingmar vendia no seu curso. Lembro-me de tentarmos calcular quais eram os benefícios para a contraparte, tentar identificar os limites dos outros. Já foi também há uns anos. Há muitos anos mesmo. Sim. Não sei, deve ter sido, não sei, há mais de 15 anos. Não sei, por aí. Mas foi interessante. Eu, nessa área de negociação, eu consigo ver um espaço que é para grandes empresas terem negociadores externos. Porque o processo negocial, para além de exigir competências ou skills, que é disso que estás a falar, também tem uma componente de ansiedade e de atritos, não é? Que pode causar uma negociação. Portanto, consigo ver um CEO de uma grande empresa, um CFO que tem uma negociação que vai gerar um atrito enorme. Dizer assim, prefiro não estar. Tenho aqui este tipo que é um gajo esperto para a dinâmica, sabe? Manda este tipo de negociar. Se isto correr mal, eu não estive, não estou tão. Não fico com a minha relação tão estragada com a contraparte, não é? Se calhar até posso vir salvar a relação. Tenho tipo um second shot. Exato. Dizer, não, esqueçam o que este gajo disse, isto agora vamos começar a conversar de outra maneira. Pois. Consigo ver essa função de uma certa proteção quase emocional. Dos executivos, não é? Sim, diria que foi raro na nossa experiência dos últimos anos de fazer isso. Mais comum é o cliente que nos pede para ajudarmos o lado dele na negociação, a preparar-se e fazer um coaching, preparação assistida, etc. Por exemplo, um dos nossos primeiros projetos, lembro-me bem e uso muito isso nas minhas aulas, porque depois também fica fácil de falar de um projeto em que estive tão envolvido. Era uma negociação laboral entre uma companhia aérea que operava nas Filipinas com o sindicato de trabalhadores. E nós até propusemos inicialmente, nós vamos ser uma espécie de mediadores aqui. O que é que vocês acham? Eu consigo ver valor nisso. Vocês contratam-nos, nós formamos os dois lados nesta metodologia e facilitamos o processo dos dois lados prepararem-se para chegar a um acordo. Isto era alguém que tinha feito um curso no INSEAD, um pouco como tu, tinha adorado o curso com o Horácio e contactou o Horácio. Horácio, eu adorei o curso, acho que nós temos que mudar, a mentalidade do passado é muito win-lose, guerras e atritos e tal. Eu queria algo mais colaborativo e queria seguir o teu processo. Será que vocês me podem ajudar? E ele dizia que não estava confiante para ele próprio fazer isso, então precisava de um apoio. Mas ele não queria que nós fôssemos conhecidos pelo sindicato. E o sindicato, que eu saiba, nunca soube que nós existíamos. Apesar de nós termos proposto a tal ideia de mais de mediação, facilitação, claro que depois ia ser também um pouco suspeito, se calhar, para o sindicato. Mas eles foi não são neutros. A companhia aérea que trouxe e tal, a empresa que trouxe. Aquilo correu bastante bem, houve ali alguns imprevistos, como em muitas negociações. No final acho que o cliente estava muito satisfeito, apesar de que não teve o resultado certo, porque aquelas coisas que acontecem, que é, estás a negociar com o sindicato e não sabes que há um líder informal dos trabalhadores que não está na liderança do sindicato, que anda ali a mobilizar os trabalhadores. Decisor, e nós tínhamos feito esse mapeamento e não tinha aparecido essa pessoa no mapeamento inicial, então isso foi bastante interessante. Mas isto para dizer que, em geral, os clientes pediram-nos mais apoio para eles se prepararem, estruturarem e aplicarem as ferramentas e depois eles irem negociar, e só em alguns poucos casos é que houve a situação de vão lá vocês negociar isto por nós.
Pá, tu tiveste experiências profissionais em mais de 50 países e viveste em 9, não é? Pá, Brasil, México, Singapura, Timor, pá, não sei. Muitos países. Como é que tu vês Portugal? Epá, olha, já não moro cá assim de viver e trabalhar aqui desde 2003, vai fazer 19 anos agora em breve. Eu então habituei-me um pouco a ver Portugal como o país que eu adoro voltar por muitas boas razões. Por amigos e família, claro, a parte humana, por este tempo espetacular que temos aqui, que epá, fiz uma escala em Paris, por exemplo, a caminho de Lisboa, e estava um gelo, uma chuva, epá, uma desgraça, e chego aqui e está um tempo que se aprecia, não sei, habituei muito a este tempo fresco, Sim. mas não gelado. Sim, sim. E depois, mas confesso que num ponto de vista talvez mais negativo, vejo os telejornais e fico assim, epá, mas eu não me vejo aqui a funcionar neste país, estás a ver? Tipo, a trabalhar aqui ou... pelo menos não a trabalhar numa empresa ou numa organização em que eu sou parte da estrutura full time. Também me habituei muito a ter projetos Ter a tua liberdade. a ter muita liberdade. E aqui, pá, o formalismo, odeio chegar a um lugar em que digo, olha, venho falar com o Pedro Hipólito. Por acaso aqui não há ali uma recepção e alguém me diz, vai falar com o doutor Pedro Hipólito. Como se chama? Eu, Nuno. Doutor Nuno. Não, Nuno só. Não, é? Tem que ser o doutor ou engenheiro. Epá, não sei se isso está a melhorar, mas eu lembro de várias situações Talvez em que... um progresso, talvez haja algum progresso. Mas reconheço isso, esse ambiente abafado, não é? Sim. Pá, tenho alguma dificuldade nisso e também acho que tem melhorado, mas também sentia mais há alguns anos, se calhar, acho que tem melhorado isso, um certo pessimismo nacional, assim, uma mentalidade de pá, não somos bons o suficiente, ou o país não vai a lado nenhum, ou... Os que querem ser bons é porque têm alguma coisa qualquer estranha na vida deles. Sim. Ou então são os otimistas malucos que não pensam Exatamente. na vida a sério, não sei. Acho que isto tem melhorado um pouco, talvez com esta, por exemplo, Lisboa cosmopolita, que é uma coisa dos últimos não sei quantos, 5 anos, não Sim, sei, mas... Não tem mais que isso. Eu agora sinto que Lisboa parece um pouco uma Barcelona, eu adorava em Barcelona aquele ambiente internacional e tal, pá, e acho giro isso aqui. Mas é um giro tipo turista. Para teres uma ideia, também fui um pouco turista agora quando cheguei há uns dias, porque a minha mulher e eu decidimos fazer uma mini quarentena, ficámos num Airbnb na Avenida da Liberdade, ali mesmo ao lado. Epá, baratíssimo, não sei se também é o fator que ainda pouca gente vem, mas estávamos ali como um turista, não é? Daqueles que andam com os seus trolleys pelas calçadas de Lisboa e a passear a pé. Epá, e vivemos a cidade assim com gosto, não é? É giro, como isso, turistas. sim, os passeios. Mas tenho dificuldade realmente em ver-me aqui a funcionar em estruturas, não é? Ou seja, posso estar aqui e se calhar até mudo para cá, porque muito também do que eu faço a partir de Timor-Leste faria bem aqui. O escrever o livro, pá, lá concentro-me facilmente porque há pouca distração e a internet é má, então também me distraio menos a explorar coisas que a internet proporciona. Aqui há mais família e amigos e portanto haverá outras distrações boas também. E também trabalho muito remotamente, não só porque enfim, o Covid trouxe ainda mais isso, mas mesmo lá trabalho com Cabo Verde, com Moçambique, com a Zâmbia, com a Guiné-Bissau. Tanto faz onde estás. Tanto faz onde estou. Idealmente onde haja internet melhor. Claro. Lá não é o ideal para isso. Enfim, portanto também a minha mulher e eu somos um pouco flexíveis geograficamente, ela também tem os seus projetos de consultoria flexíveis e agora estamos até numa fase de discutir, então mas e agora? Voltamos para Timor a 16 de fevereiro, como temos marcado o voo, vamos prolongar a nossa estadia aqui, vamos a outro sítio, estamos muito abertos e vou ter com ela ao Brasil daqui a 2 semanas e parte das férias lá vai ser, então em 2022, como é que vai ser? Mas deixaste casa lá em Timor ou fechaste tudo? Olha, fechamos. Tu és completamente nómada, praticamente. Momento, olha, o que me custa mais é deixarmos lá uma gatinha. Adotámos há um ano uma gatinha, a Lessie. Sim. Epá, e ela agora é nossa filha, nós não temos filhos e não tivemos de animais domésticos só assim de companhia, mas ela estava abandonada na rua minúscula, menos de 2 semanas, ia morrer, ia atravessar uma rua, ia ser atropelada no minuto seguinte. A minha mulher trouxe-a para casa e ela nem é a maior fã de gatos. Epá, e agora tornou-se a nossa filha. Ficou lá a viver no pátio onde nós vivemos, é uma casa no resto de chão que tem um pátio à frente onde há outras casas. Pá, e aí temos uma vizinha simpática, generosa, que também tem um gato e que alimenta a Lessie, e a Lessie vive ali, mas vemos fotos e ficamos coitadinhas, já não tem o carinho e não tem o conforto da casa, mas basicamente estamos flexíveis. O plano A é voltar, mas temos aí algumas hipóteses a explorar e pode ser que voltemos mais tarde, enfim, não sei, estamos um pouco abertos realmente. Isso é tão diferente, tão refrescante. Sim. Normalmente as pessoas têm todas, têm todo um plano, tudo completamente estruturado.
Engraçado, pá. Portanto, tu estás neste momento um bocadinho em aberto onde é que vais estar no próximo ano. Sim, Daqui sim, a semanas, não é? Sim. Até 26 de janeiro vou estar no Brasil, vou estar lá um mês com a Sílvia e aqui já vou aproveitar para teres uma ideia. Estou praticamente acabado este livro de negociação. Tenho um outro, epá, que gostei tanto deste processo, ainda não vendi nenhum, não é? Tenho que vender também. Mas vais publicar e pôr à venda, etc. Sim, ainda estou a explorar aí o caminho exato e tenho um plano, pá, mais ambicioso, que seria associar-me a alguém que eu acho que garantiria vendas boas, porque eu não sou assim tão famoso, não sou o Pedro Hipólito, que está aí na net e que tem muitos seguidores. Epá, e se calhar devia estar a fazer o que tu fazes, enfim, mas também precisava de me dedicar a esse tipo de coisas, tinha que investir e comprometer-me com esse tipo de atividade. Portanto, quero espalhá-lo, enfim, quero que o dinheiro, que pelo menos que ele gere algum dinheiro que pague as contas dele e um pouco mais, mas especialmente eu quero que seja acessível e que chegue às pessoas que podem beneficiar de o usar. Tenho uma ideia de um outro, que é um manual de consultoria. Epá, depois de McKinsey, Bain e os anos que tenho feito de consultoria de negociação, há uma série de ferramentas que eu quase acho ferramentas e mentalidade, sim, coisas, que eu acho que é batota quase, é tipo, porque tu aprendeste aquilo na McKinsey muito, epá, tive 1 ano e meio na McKinsey, não foi mais do que isso, tiveste uns 4 talvez, tive 1 ano e meio, mas aquilo formatou muita forma de trabalhar, que depois na Bain foi muito útil. Dá-te uma vantagem competitiva para arrumares as ideias de determinada forma. Não e eu queria pôr isso também num manual. Ou seja, não é um livro daqueles que lês, pá, vai ter muitas páginas, mas muitas páginas mais tipo de ferramenta, de tool que tu podes aplicar. Olha, para fazer isto, o que é que eu uso? Exatamente. E tenho isso está aqui, já tenho andado a despejar no papel, assim, fazer o download de ideias iniciais. E portanto também quero, isso é parte do plano de 2022, é dedicar-me a esse. Tenho uma ideia de um outro é do Impact Business, é um manual de empreendedorismo social, e um outro de facilitação, que esse não sei se será necessário. Eu acho que já há bons manuais de facilitação, não sei se será necessário mais um, mas portanto tenho gostado do processo, tenho é que o vender, ou seja, também não posso estar a investir brutalidades de tempo para depois uma coisa que não alcança ninguém e não beneficia ninguém, mas à partida parece-me quase no-brainer que o de negociação bem distribuído para que as pessoas tenham acesso, tem ali ideias úteis. O de consultoria acho que é um pouco mais nicho, nem toda a gente se interessa, então toolkit de consultoria. Mas embora seja útil para quase todas as pessoas. Sim. Mas acho que no mínimo o mercado de gestão, economia, pessoas que estão na onda business, acho que se interessarão. Não tanto se calhar outros setores. Enquanto a negociação serve para tudo. Acho que não há ninguém que não beneficie de negociação. Sim. Então quando é que se fica publicado esse teu livro, esse teu primeiro livro? Pá, vai ser alguns em 2022, não sei dizer não tem bem uma quando. data específica. Não, porque epá, o meu plano A implica negociar com alguém que publica livros de uma onda parecida. Portanto ainda não começaste a bater editoras. Eu estive a fazer um teaser, tenho um teaser de 50 páginas que está a ser finalizado, os designers acho que esta semana me devem mandar a versão final desse teaser, que permite bater a mais portas e portanto vou usar esse teaser para explorar. Um teaser de 50 páginas? Epá, isso é uma sample, é isto? Uma amostra? Aquilo vai ter se calhar 250, uma coisa assim do género. Algo assim. Não queres dar tudo, não é? Ao fim e ao cabo não queres dar tudo. Até porque eu acredito que possa, dependendo de com quem vou fazer, pode ser que eles digam, mas queríamos redesenhar aqui várias coisas, então também não estar a investir tudo. Claro. Aquilo no fundo é negociação, o esqueleto da negociação tem um elemento que é a relação, o relacionamento com o outro, e eu decidi investir nesse capítulo, tem lá as 6 ferramentas de relacionamento, mais um pouco de introdução, um pouco de transição e que mostra um pouco a estrutura geral do livro. E a ideia é, com isso, dizer, olha, o livro vai ser isto, mas com as outras ferramentas também. Faltam aqui 40 ferramentas, uma coisa do género. Querem fazer juntos? Têm algo a dizer sobre o conteúdo ou o design? Estou ainda aberto a isso. O que me importa é que o canal que no final seja escolhido dê para chegar a mais gente. Eu não confio assim tanto que os meus ex-alunos, com sorte eu vendo 2 ou 3 mil, se calhar, explorando bem a minha rede de ex-alunos e contactos e tal. Eu acho que isso seria já uma venda, se calhar, simpática. Não era mau, pá. Eu acho que com outros canais poderia ser mais a dezenas ou centenas, enfim, é um pouco por aí. Portanto, isso não sei. E, portanto, dado essa abertura a que haja influência sobre o design ou o conteúdo ainda, não tenho algo no calendário. Se calhar seria mais saudável ter, tem que ser na data tal e aí ter que trabalhar para aquilo. Mas gostavas de ser escritor, é isso?
Epá, olha, isso é uma boa pergunta. Eu acho que há uns anos, se me perguntasse isso no tempo da McKinsey, eu diria que sim. Pá, adorava escrever e De até... certa forma encaixa-se naquilo que estás a descrever como o teu lifestyle ideal, de liberdade, fazes quando queres, fazes onde queres. Certo, certo. Tem algumas características de liberdade, não é? Eu tive em tempos um blog em que escrevia coisas que, epá, que até acho que escrevia demasiado. Eu não sou a pessoa mais... Neste manual acho que sou sucinto, mas Sim. quando eu me ponho a escrever prosa, posso-me prolongar. Eu tinha um blog assim mais filosófico às vezes que escrevia sobre... sei lá, por exemplo, como me reformei aos 32, que é uma história também que podemos explorar um pouco, mas é quando eu decidi que, epá, não preciso trabalhar para ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar naquilo que eu quero mesmo trabalhar. Pá, isso é interessante, e o dinheiro há de aparecer, não é? Se necessário. E pá, por uns anos estou relaxado, tenho poupanças, um lifestyle barato, então escrevi sobre essas coisas. E tinha a ideia de escrever mais Mas até... tu consideras que reformaste aos 32, de certa forma? Mentalmente sim, ou seja, reforma, e eu te vou dizer, reforma no sentido, em inglês, retirement, mas também reforma no sentido de reformar a minha vida, ou reformular a minha vida. Giro, pá. Sim, sim. Eu aos 32 saí da Bain, né? da minha segunda empresa de consultoria, grande empresa Saíste de consultoria. do que consideraste um massacre, não? Olha, que eu confesso que a McKinsey poderia descrever pelo menos um dos projetos mais como massacre, e foi Mas duro. sim, era completamente. Na Bain fui muito mais feliz. Ok. E pá, não vou agora dizer bem a mal da McKinsey, Sim, sim. bem da Bain, mas acho que na Bain eu pude ser mais eu próprio. Acho que um pouco menos formal, menos aquela coisa de pá, estou aqui engravatado e sou esperto e vou mostrar a Somos toda a gente todos como muito sou muito bom. Na Bain acho que muito mais relax, Sim. muito mais eu próprio. Sim, sim, sim. Até porque fiquei depois com a fama do sindicalista que vinha, não é, pedir dias off porque tinha trabalhado a mais, e o pessoal ficava assim. Oh. Eu lembro de ir uma vez falar com o sócio responsável por recursos humanos e dizer-lhe: Gabriela era italiana, Gabriela, então nós já acho muito bom que quando há um feriado que trabalhamos, a Bain compensa-nos com um dia extra de férias. Isso já era até generoso. Pá, isso é super não é? generoso. Na consultoria. Sim, E por que sim. não os fins de semana também? É igualmente, não, a É legitimidade a mesma lógica. É a mesma lógica. Se aceitamos uma, E ele respondeu: oh Nuno, isso seria uma revolução na indústria da consultoria. nem Pronto. vale a pena começar com isso. Consegui influenciar algumas decisões, mas essa não consegui. Mas a verdade é que eu tinha colegas que vinham ter comigo: oh Nuno, sabes que se passa isto e isto, será que tu não podias ir falar com os sócios para ver se nos dão estas condições? A certa altura estávamos num projeto em El Salvador, por exemplo. E pá, El Salvador, para quem vinha de São Paulo, tinha assim uma fama, sem ofensa aos salvadorenhos, mas tinha uma fama de quase Sibéria. Pois. É pá, porque era longe, a logística, não havia voo direto, portanto ias a Miami ou Panamá e demoravas um tempão a viajar, e portanto nós, em vez de irmos a casa ao fim de semana, que era assim o regime normal na América Latina, era estavas em São Paulo e mesmo que fosse a Santiago do Chile, podias vir ao fim de semana a casa. Exato. Apanhavas um voo de regresso, isto tempos pré-Covid, pré-climate Sim, sim, change, completamente. enfim, viajava-se mais facilmente. No El Salvador era só cada 15 dias e depois alguém me disse, nós começámos um projeto novo e havia lá uns colegas que estavam lá no outro projeto e disseram: olha, mas eles têm direito a uma allowance. O que é essa allowance? Epá, têm umas despesas que eles podem pôr no projeto, tipo de no fim de semana ir para um hotel num país ali à volta, claro. ou irem mais frequentemente a casa, ou fazer um upgrade para business class, que eu acho que não tínhamos direito como na base do projeto, se não me engano. Mas nós não temos, não nos falaram disso. Não queres ir falar com o sócio? E eu, tá bem, vou-lhe escrever. Não, eu escrevi: constou-nos, entendemos que os colegas tal têm estas condições, será que não deveríamos ter também direito a isso? E daí vieram as condições. Os meus colegas todos felizes, porque andavam depois, iam para hotéis simpáticos ao fim de semana e viajavam para não sei onde e tal. E para mim foi ótimo, tinha conhecido a minha mulher e trazia-a de São Paulo, Claro, eu não ia a São Paulo. Olha, certo. não queres fazer umas mini férias de 4 dias, fim de semana prolongado no Panamá, no Equador, aqui em El Salvador, em Cuba? Viajámos um montão nesse projeto, graças a essa allowance, não é? que eu, como sindicalista, fui negociar. Mas isto para dizer que na Bain fui um pouco mais feliz, aquilo bem mais sustentável, mas faltou-me o espírito de missão. Portanto, ali aos 32 Pois, não te anos... sentias envolvido, pá. Também sem ofensa a nenhum cliente, mas eu andava a ajudar a vender mais sapatos ou mais roupa. Eu Percebo isso. era um especialista em moda. Que as pessoas que me conhecem bem riem: sou tu, especialista em moda. Mas era isso que eu fazia, com algoritmos e com contas de consultor, não é? Mas, gostei muito desses projetos todos e sentia uma vontade de ajudar o cliente, mas, no final, mas o mundo vai mudar para melhor com isto? Não sei, não... Não querias dedicar a tua vida àquilo. E eu tinha conversas com colegas que sentiam o mesmo, e a conversa era muito à volta: mas se eu sair, o que é que eu vou fazer? Não sei.
E eu achei que já estava há 1 ano e meio assim nesse tipo de conversas e pensei, mas então se eu não sair, como eu estou tão ocupado com o projeto, também nunca vou saber o que é que eu quero fazer a seguir, porque estou tão ali debaixo Nem d'água. sequer consegues ser criativo ou ver coisas diferentes. E eu decidi reformar-me. E o que é que eu fiz? Eu inventei uma conta que até difundi nos meus colegas, que era a cobertura financeira. A cobertura financeira não é nada muito complicada, é quanto dinheiro tens no banco, ou nas tuas poupanças, dividido por quanto precisas por mês para viver. Claro. Eu faço muitas vezes essa conta. Faz essa conta, faço essa conta. E aquilo deu-me assim... eu tinha um lifestyle barato. Eu não era milionário, mas tinha umas poupanças razoáveis. E deu-me 20 anos. Sim. 20 anos que eu não tinha stress, podia viver com o que tinha. 20 anos, eu achei, isto é infinito. Sim, tem 20 anos arranjas outra solução. Exatamente, tem 20 anos, vão acontecer coisas, alguém me vai pagar por outras coisas. Não há, se calhar até vou morrer, sabe-se lá. Mas não há stress nenhum. Eu decidi sair sem plano B. Ou seja, sem saber, vou sair porque já arranjei esta outra coisa. Porque tenho 20 anos que estão pagos. Exatamente. Pronto, e então até escrevi um post nesse meu blog, esse era até mais curto, com esta lógica de, não é que eu decidi que nunca mais vou trabalhar por dinheiro, eu decidi que vou trabalhar em coisas que para mim fazem sentido e que me alimentam de alguma forma, e que, se derem dinheiro, ótimo, se não derem também, não é o mais importante, tenho aqui, estou reformado. Vais comendo esse saco. Exatamente, essa é a lógica. E não tenho comido do saco, na verdade, ali 1 ano, talvez, que eu... se calhar 1 ano e tal, que não tive rendimentos, até porque depois formei a empresa e na empresa concordámos que íamos distribuir dividendos, mas não salários. Claro. Pronto, aquela coisa também do empreendedor, normal, que não quer já estar a endividar a empresa porque tem que pagar um salário, não é? Sim, é isso. E portanto demorei se calhar 2 anos desde que saí da Bain a receber o primeiro rendimento, talvez, algo assim. Mas sem stress nenhum, e depois a minha mulher estava em projetos em Singapura, estava em casa, que paga em parte pelo banco, parte por ela, também não pagava aquela renda. Pronto, uma vida privilegiada de quem toma opções, se calhar que são muito arriscadas, mas que também são do ponto de vista de alguém que tem, no fundo, os backups e não está estressado, vou poder comer ou não. Não é? Não, e também uma poupança que foste tu que a construíste. Sem dúvida, portanto, sem dúvida. Isso não há nada a dizer, não é? Saiu muito, para teres uma ideia, eu fui para São Paulo, eu não conhecia ninguém em São Paulo, eu mudei-me para lá, não tinha amigos, não tinha família lá. E eu lembro, na primeira reunião que tive com o sócio que era responsável pelo staffing nos projetos, eu disse-lhe, olha, Giovanni, eu estou disponível para viajar, eu sei espanhol, adoro trabalhar em espanhol, portanto, e o escritório tinha um âmbito ali da América Latina, portanto havia projetos fora. Olha, manda-me para onde quiser, não preciso estar em São Paulo. E eu fui logo para um projeto no México, primeiro no Porto Rico, depois no México quase a seguir, depois fui direto para El Salvador. No primeiro ano eu tive tipo 3 meses em São Paulo, uma coisa assim, 2 meses. E então, o que é que aconteceu? Eu tive... Havia uma ajuda de custo inicial para eu mudar para São Paulo, que eu usei para os primeiros meses. E depois conheci a minha mulher, namorada na altura. Olha, fica em tua casa. Claro. Eu não paguei rendas durante 3 anos. Estás a imaginar o que é não ter habitação minha durante 3 anos? Sim. Porque ou ficava com ela, ou ficava no projeto, nos hotéis. Para muita gente isto é esquisitíssimo. Peraí, mas tu vivias no hotel? Era. Sim, exatamente. A vida de consultor. Sim. Não me sentia mal, não sentia falta de nada de especial. Até é muito prático, porque às vezes sais do quarto, arrumam-te o quarto, tens o pequeno almoço. Quem quiser ter uma vida relativamente espartana, não é desconfortável. Eu não achei, não achei nada. Porque tens pouco espaço, mas está tudo organizado como queres e funciona completamente. Portanto, e isso ajudou com o tal cobertura financeira, no pé de meia. Exatamente. Sabes que El Salvador agora está muito na berra, porque eles adotaram a Bitcoin, não é? Eu ouvi falar disso. Engraçado, É engraçado, adotaram Bitcoin como moeda nacional. Acho que havia lá alguns protestos sobre isso, eu não sei bem quais são na prática as implicações sobre isso, mas... Quer dizer, ao fim e ao cabo continuam a ter o dólar, eles já não tinham moeda própria, tinham o dólar e agora juntaram, foi o primeiro país do mundo que juntou uma... Eu nunca mais lá fui, desde 2005, mas fiz bons amigos também, fazia sempre bons amigos nos clientes e gente com quem mantive algum contacto e encontrava por aí pelo mundo às vezes. Fantástico. Tu agora a seguir ao ano novo não sabes para onde vais. Vais ao Brasil e depois logo se vê. Exato, voltamos para cá a 27 de janeiro. Continuamos com a tal data marcada 16 de fevereiro, mas eu, entretanto, acabei hoje de mandar até um e-mail aos meus colegas da Sport Impact, do Sport for Life, a dizer que, se for necessário, vamos ter um lançamento em São Tomé no final de janeiro até meio de fevereiro ou assim, e estávamos a ver quem aqui ia, e há um colega de Moçambique que agora está por causa do Omicron, não consegue viajar.
E vamos avaliar, acho que amanhã foi que combinámos como é que estão as viagens. Se ele não puder ir, talvez vá eu. Pois, estás aqui até relativamente exatamente. Perto agora. E portanto talvez vá as tais 2 ou 3 semanas a São Tomé e vamos avaliando, no fundo estamos assim um pouco. Muito giro. Pá, eu acho o teu percurso muito inspirador. Pá, Obrigado. Acabo como comecei. Pá, acho que é mesmo muito inspirador, acho que é um sinal de liberdade. Pá, das pessoas poderem fazer. Acho que quem está a ouvir pode refletir sobre a sua própria vida, não quer dizer que o teu modelo seja melhor do que o outro. Exatamente, é o meu modelo, pronto. Sim, mas é isso, mostra que é possível, pá, seguir caminhos de vida diferentes. Não é? Muitas pessoas se calhar não saem quase da cidade ou da aldeia onde nasceram e desse círculo de amigos. E acho que o teu percurso de certa forma inspira a ver coisas diferentes, a viver de forma diferente, a ter a coragem de libertares do modelo tradicional, não é? E pá, não estás sem abrigo, não estás. Pois não, é possível fazer isso sem haver uma desgraça, não é? Que é muitas vezes o que acontece no espírito português. Meu Deus, isso vai correr tudo mal. Exatamente. E as pessoas, se calhar, se não forem atrás dos seus sonhos, acabam por ter uma vida com uma existência muito mais. Pá, não sei, uma rotina de que não gostam só por medo do desconhecido, não é? Eu chamo isso um pouco de manter a vida em parênteses. Parece que estás à espera que alguma coisa mude, mas se não vais fazer nada, não vai mudar, não é? Exatamente. E acho que às vezes também é importante pensar que quando tomamos esse tipo de decisões tem riscos, mas o risco de certa forma é variância, não é? E portanto, tem coisas que vão ser o tal risco, como se fala, negativo, mas também tem surpresas que são boas, não é? É verdade. Quando se introduz variância, epá, vai ter também coisas para cima, ninguém fala nisto. Pensa só, não, atenção que pode correr mal. Não, mas também pode correr bem. Também, aliás, não é, vai ter as duas coisas. Vai haver coisas que são más e vai haver coisas que são boas. Dou um exemplo muito concreto de plano A, plano B, que eu achei que o plano B a certa altura era melhor. Quando em 2013 eu queria trabalhar mais no setor público, eu pensei, uma opção era fazer um Master in Public Administration na Harvard Kennedy School e candidatei-me. E achei, pá, isto é um plano fantástico, acho que vai-me abrir portas a coisas diferentes, a trabalhar mais com governos, que era até negociação na altura, é o tipo de coisa que eu quero fazer. Acabei por não entrar. E quando eu não entrei, já tinha mudado para Timor-Leste, portanto já estava, acho que foi quando eu tive a notícia, eu já tinha o plano de ir para Timor-Leste e gerei lá o cliente, o governo, a Petrolífera Nacional de Timor-Leste, como principal cliente na altura. E aqui o plano B tornou-se o plano A. Eu achei, epá, olha, que ótimo que não aconteceu, porque eu iria passar 2 anos em Boston, não é? Ou em Cambridge, a fazer aquele curso. Esta oportunidade não sei se ia estar cá daqui a 2 anos. Epá, e mudou a nossa vida, quer dizer, a minha mulher, que nem era fã de Timor, não tinha a relação emocional que eu tinha, ela nem conhecia bem a história de Timor quando lhe vendia a ideia, imaginar a negociação de vender-lhe Timor-Leste, não é? De Singapura para Timor-Leste. Epá, eu acho que no final foi muito mais fácil. Ela inicialmente nem queria ir visitar, claro. Então, mas não, vem comigo, eu vou a Timor fazer uma visita, é curto, são, sei lá, 4 ou 5 dias, vens e conheces. Não. Mas depois ela conheceu algumas pessoas que passavam por Singapura a caminho de Timor e que falavam, pá, lindas coisas de Timor, que adoravam, portugueses que trabalhavam em Timor e que adoravam Timor-Leste, e ela acabou por dizer, então olha, a próxima vez que fores eu vou também. E quando ela foi, eu lembro depois de 2 dias eu estava um pouco ansioso, o que é que ela está a achar disto? E eu perguntei-lhe, então, o que é que estás a achar de Timor-Leste? Não, de Dili, no caso. E ela, é menos subdesenvolvido do que eu pensava. Pá, que não é muito positivo, mas é positivo. Sim, foi levantar uma ponta de possibilidade. E isto foi, imagina, em abril, e nós em julho estávamos a aterrar em Timor para trabalhar lá, e era ela a pôr pressão, porque entretanto tinha-se candidatado a uma oportunidade nas Nações Unidas, que já tinha que começar o projeto, e eu, Nuno, mas temos que ir, o meu projeto começa no dia tal. Eu, bem, vamos lá. Pá, então acabou por correr muito bem. Esse plano B era Timor e trabalhar lá noutros assuntos, e não fazer o MPA. Pá, e depois eu achei, agora até dou aulas no MPA, na Lee Kuan Yew School of Public Policy. Então, em vez de ser aluno, sou professor. Se calhar até abre mais portas, não é? Sim. É isso. Interessantíssimo. Obrigado. Um tal risco positivo. É o risco positivo, é isso. Acho que é esse o tom que quero deixar a terminar. Sim. Então, muito bom, obrigadíssimo pelo convite. Muito bom estar aqui contigo.